E aí, Plankton? Então, Kaique, é um evento que vai mostrar alguns jogos indies que estão vindo aí pro Xbox. Não necessariamente pro Game Pass, tá? Não é tudo que vai aparecer nesse evento vai ser pro Game Pass, mas uma parte do que aparecer vai vir, né? Entendeu? É mais apresentação, né, de vários jogos indies que vão ser lançados aí nos próximos dias, próximas semanas. Ó, um jogo que eu não sei se vocês sabem, mas vai vir pro Game Pass é esse daqui, ó. Sniper Elite 5. Esse aqui tá confirmado. Da hora, né? Vai lançar agora, ó, dia 25/5, né? Daqui a 2 meses. Mas é basicamente isso. Mostrar o que tá vindo aí pro Game Pass e pro Xbox. No caso, esse showcase é mais focado em jogos independentes e bastante jogos, né? Vai ser longo, eu acho. Deve ter talvez umas 2 horas de evento. E aí, Lucas, beleza? E aí, Range? E aí, Clinoc, BR, tudo certo? Ô, vocês viram as informações do, do Hogwarts Legacy? Como que é? Hogwarts, qual é o nome do jogo mesmo? Do jogo do Harry Potter, né? Ele vai ser mundo aberto, vai ter acampamento de inimigo. Eu fiquei, caralho, como assim? Eu não esperava por isso. Pensava que, pensava que ia ser um jogo assim, tipo. é, eu vou colocar o jogo de Bob Esponja. Eu pensava que ia ser um jogo assim, tipo. Passasse mais dentro da academia, entendeu? Eu fiquei meio surpreso, assim, falei, caramba, como assim? Mundo aberto, acampamento de inimigo, né? Fiquei, pô, doideira. Rise of Rome, né? É isso? É... deve ser um joguinho divertido mesmo. Nossa, tá muito alto. Eu tenho o remake, remaster, né? De um jogo do Bob Esponja, que também é muito bom. Sai pra Xbox. Não é exclusivo. Sai pra Xbox. Esse é pra tudo, tá? Series S, Xbox One, PS4, PS5. Oh, Gary, I'm so excited! I can't believe tomorrow is the 117th anniversary of the Krusty Krab! Meow. E aí, info, beleza? Mr. Krabs is letting me have the party at my pineapple. He's letting me pay for everything, too. Isn't he great? Meow. SpongeBob, look sharp! Tá. Não é o mesmo que eu tenho, não. Tá pensando que fosse o remake do outro lá. Diferente. Mas dá pra se divertir, né? Um joguinho de plataforma. E aí, Old Man Martins, beleza? Tudo certo? SpongeBob, I think I might have to, Pô, eu nunca joguei. Os jogos Bob Esponja, eu nunca peguei nenhum pra jogar quando eu tive o PS2. Eu não sei porquê. The only way you're going to remember where you put the formula. That's my key. O evento começa às 2 da tarde, tá bom? Quando for 10 para as 2, eu Wait a second. eu, Remember when we were eu jelly? paro de jogar e a gente assiste o evento. Tá em 60? Não reparei. E aí, Den, beleza? Deixa eu ver. De Batista também. Perguntando umas coisas aqui. No, I don't want to go. It's dark in there.
Ele é bem estilo plataforma, né? Ah, ele vira uma espátula. É bem aquele estilo plataforma clássico, né? Jogos da época de PS1, PS2 mesmo. E aí, DS combo, beleza? Tudo certo. O remake que saiu pro Xbox One, PS4, que eu tenho aqui, é muito bom também. Bem divertido. Mas eu acabei não zerando. Apareceu umas outras coisas na frente, aí eu deixei de lado, mas é bem divertido o joguinho. Caralho, a Techland não tem vergonha na cara, né? Lá no cu, hein? Eu perdi uma cueca. Pula. Põe. That'll put a little spring in your step. Happiness is as happiness does. I love it when a plan comes. Aqui nunca decepciona, né? Sabe o que eu queria mesmo, de verdade? Que os caras anunciassem hoje o Trek to Yumi pra lançar hoje, né? Só aquele joguinho lá de samurai preto e branco lançar hoje? Porra. Seria da hora, né? Se a gente tivesse alguma surpresa assim no Game Pass hoje, sabe? Mas, ó, pelo que vazou, o Atomic Heart vai ser agora em junho, dia 25 de junho, aquele jogo lá que é tipo BioShock. A gente tava pensando que ia ser em novembro, né? Pelo trailer, novembro, outubro, né? Mas pelo que vazou é 25 de março. Então, 25 de março não, 25 de junho. 2 da tarde, daqui a pouco. Esse Circuit True 2, né? Eu ainda não joguei, mas ele é tipo um Diablo, né? É isso, né, Krinok? Ou ele é mais puxado pra um hack slash, assim, não tão RPG? Não, pelo vazamento falou que é dia 25 de junho. Os caras erraram o vazamento? Não, esse daqui. Esse daqui não é o que recebeu o remake, não. Esse aqui é outro. Eu não sei, eu acabei de começar a jogar o joguinho aqui. Eu acho que é de fase mesmo, né? Bom, peraí. Ah, tá, entendi. Foi já, entendi. Ah, legal. Dou uma testada nele depois. Não abusou muito, né? Tá dando dica. É que eu acho que eu tô confundindo com outro jogo. Tem um jogo e ele parece o Diablo, só que ele é mais puxado pro hack slash. Ah, bacaninho o joguinho aqui, tipo,
Bem plataforma clássico mesmo. I'm so happy. I have to crush you now. Happiness is as happiness does. Acho que eu vou começar a jogar mais Bob Esponja, né? Quase 30 pessoas na live. I've only got 5 legs, and one of them's my head. Vocês viram que o pessoal que tá jogando falou que o jogo tá com problema de desempenho, né? Problema de performance, né? E aí teve o pessoal assim, em comentários assim, tipo do Combo Infinito, ou de outros sites, falando assim: ah, mas para esse jogo aí vocês passam pano, né? Quer dizer, pro Elden Ring vocês passam pano, mas para esse jogo vocês criticam, né? Mas caralho, pô, tu não pode falar que o jogo tá com problema de desempenho, né? Pessoal besta da porra, né? Só que o problema é o seguinte, né? Pô, você pensa, o Ghostwire, ele é um jogo nova geração, entendeu? Ele é um jogo PS5 a PC, um jogo Series S, Series X, quando sair a exclusividade, né? Entendeu? Então, tipo, um jogo que é totalmente nova geração com problema de desempenho, isso é preocupante. Isso é meio que, porra, foda, né? Como assim, com problema de desempenho num jogo que é nova geração? Agora, um jogo que é multiplataforma, ter problema de desempenho, a gente até que entende, porque foram muitas plataformas que ele foi feito, né? Modo qualidade, modo desempenho, modo de qualidade com alta taxa de quadros, modo de desempenho com alta taxa de quadros, modo qualidade com alta taxa de quadros, modo de desempenho com alta... Quê? Pera aí, eu já me confundi todo aqui. Deixa eu ver de novo. Modo qualidade, modo de desempenho, ok. Modo de qualidade com alta taxa de quadros, ou seja, modo de desempenho com modo qualidade. Modo de desempenho com alta taxa de quadros, ou seja, modo de desempenho sendo modo de desempenho. Modo qualidade com alta taxa de quadros. É modo qualidade com taxa de quadros ou modo de desempenho com modo qualidade. Modo de desempenho com alta... É tudo a mesma coisa, caralho. Eu não tô entendendo. Qual que é a diferença de um pro outro? É tipo você pedir assim, você quer arroz com feijão ou feijão com arroz? É basicamente isso, os modos gráficos desse jogo. É a mesma coisa. Pera aí. Essa porra não para, não? Ah, tá. O Guardiões é muito bom, meu. Esse é um joguinho que eu vou jogar de novo, Guardiões da Galáxia. Eu vou querer jogar de novo. Ah, eu na língua. Em off, né? Porque aí eu posso jogar escutando as músicas originais do jogo, né? As músicas que eles botaram, né? Porque quando eu joguei em live, eu só podia jogar com as músicas feitas pro jogo, né? Então eu não escutei a trilha sonora original do jogo, né? A trilha sonora, né? Das bandas, né? Então esse é um jogo que eu quero... Quando tiver tempo, né? Eu quero jogar de novo. E ó, e pelo que falaram, o jogo, ele não é tão interessante assim não. Porque não tem tanta variedade de poderes. A sensação assim de... a gente viu, né, um pouquinho do gameplay do jogo. Eu achava meio estranho, assim, os fantasmas meio que não atacavam não atacava a gente, ficava meio mais na defensiva. Era um outro ali que se mexia. Então não parece ser um jogo muito difícil. Não é muito satisfatório o uso dos poderes. Então, sei lá. Tá meio assim. É 2 da tarde, daqui a pouco. Sim, é o que deram na Gold, exatamente. Depois eu vou voltar a jogar Dark Souls 1. Quando eu tiver mais de boa. Mas, antes de jogar Dark Souls, a trilogia, né? Eu vou jogar a trilogia do Batman, né? Não é verdade, gente? Então, antes de Dark Souls, vai ter os 3 Batmans aqui no canal.
Pô, eu sinto, de verdade, eu sinto mal saudade desses jogos assim de plataforma. Dessas plataformas assim que a gente precisa ficar pegando item, né? Coletar itens especiais, né? Eu tenho saudade. Ó, talvez vocês ouçam aí uns batidos, uns barulhos muito loucos. Eu tô no reforma, beleza? Então não tem como eu tampar esse som. Então, cara, se eu não me engano, eu acho que não. Acho que todos estão na 30. Na época que eu fiz o vídeo, eu até comentei, nossa, parece que tá em 60 FPS, mas não. Mas tava 30 mesmo. O No Man's Sky tem pro Xbox, pro PlayStation, tem pra tudo. Ah, pra quem curte jogo espacial é legal, sim. Ah, pra quem curte esse estilo de jogo assim, e não jogou ainda, It Take Two, né? Joguem, porque é muito foda. Então, roda tudo a 30, infelizmente. Então, nenhuma informação não. Como vocês viram, né, tá... Como que fala? Tá em promoção de novo, os Call of Duty. Agora o Diabo também. Então eu tô meio que... acho que vai vir, hein? Deve estar próximo. Nossa, alfobanado com esse... Que? Meu Deus do céu, não entendi porra nenhuma que tá escrito aí. A Larissa de novo. Será? Ah, não, eu vim daqui, né? Opa, peraí, tô voltando. Toma teu cu, Ranger. Porra de DLC de Valhalla. Aquela bosta. 10 horas de DLC por 200 reais. Porra. Não, mas falando sério agora. Pô, achei sacanagem, hein? Eu tava esperando coisa melhor da DLC. Eu vi o pessoal que jogou. Assim, o pessoal que gosta mesmo. Que gosta do Assassin's Creed falou que a DLC não é lá essas coisas, não. E aí, X, beleza? Eu tô ligado que é mó violento o jogo. Parece maneiro mesmo. Vejo a hora de chegar o restante aí pro Game Pass. Vai ser legal fazer uma maratona, né, de Call of Duty. Cara, eu tô rico aqui, quase 1000 moedas. Uma pena que a retro não é 100% para todos os jogos, né? Existem ali alguns jogos que infelizmente não entraram na retro, né? Mesmo em mídia física. Mas, pô, a quantidade de jogo que tem da retrocompatibilidade é muito, muito grande, né? Não, é 2 horas. Ainda vai rolar. E aí, Cássio, boa tarde, tudo certo? O que falaram que é minha boca? A DLC, né, que tava comentando, né? Então, falaram isso mesmo. DLC do Valhalla meia boca mesmo. E vocês lembram, né, quando a gente tava conversando sobre a DLC do Valhalla? E até comentei que, pô, não sei se eu pego e tal. Mas eu cheguei a falar assim que a DLC em si, eles falaram que teria umas 30 horas, né? Aí eu pensei, pô, 30 horas de DLC por 200 reais não é ruim, né? Tem muito jogo aí que você paga
R$ 300 é 10 horas, né? Então, assim, a duração de horas da DLC não seria ruim. Só que não é exatamente isso, né? Seria 30 horas se você fizer tudo, entendeu? Se você seguir... Great. Como eu tava falando, Hello. acho que vocês ouviram tudo que eu tava falando, né? Então, eu até esqueci o que eu tava falando. Porra, tomar no cu. Ah, sim, lembrei. Como eu tava falando, se fosse realmente 30 horas de DLC por R$ 200, fala, porra, beleza, né? Mas, porra, meu, 10 horas, sabe? Se você jogar na moralzinha, você... Peraí. Então, como é que é? IP o mapa todo do Valhalla. Cadê o peitinho, ó? I'd rather be jellyfishing. Hey, that'll make a good bumper sticker. Vocês ouviram o barulho? Pelo menos eu consigo ler o chat, tá? Então pode mandar mensagem. Respondeu no começo. Mas eu leio. Leio. This is no time to... Out of my way! This hammer's got a mind of its own! Ah, tem que pegar um negocinho pra ficar forte. No one at the beach will recognize... Ah, legal isso aqui, ó. Tem umas habilidades. Bursting with happiness! Sim! Focado em jogos em focos. Eita porra. Focado em jogos indies. O que é isso aqui? É aqui em cima. Alguma reforma, não sei, né? That'll put a little spring in your step. Boing, boing, boing. Bouncy, bouncy, bouncy. Ah, porra, tá quase. Oh, I'm bruising like a grape. Sorry, but you're in the way. Here, my mighty hammer. Boing, boing, boing. That'll put a little spring in your step. Bouncy, bouncy, bouncy. Mãos à obra. Exatamente. Isso aqui quebrava. Ou será que quebra porque ele tá forte? Talvez seja isso. Mas então, como eu estava falando, eu acho que o problema da DLC é isso mesmo, pô, é o preço, pô. Se fosse até R$ 100, eu até acharia ok, sabe?
Mas duzentão pra 10 horas é foda. Entenderam o que eu falei? É isso aí, né? Ah, tá. Quebra por ele tá forte mesmo, né? É verdade. People say you shouldn't get it. E agora? Tem que voltar? Já. Entendi. Ah, tem o caminho ali. É, eu tô passando mal no banheiro, né? That'll put a little spring in your step. Bouncy, bouncy, bouncy. Boing, boing. It happens! Hooray! Não é verdade? Porra, é isso que eu tô falando, pô. Vocês não acreditam no que eu tô falando? Tô falando aqui direto e vocês não falam nada, meu. Caramba. Até parece que vocês não estão me ouvindo. Happy happens! Hooray! Ah, depois que eu falo que é mentira. Depois alguém fala que é mentira, vocês vão pensar que eu tô mentindo pra vocês aí, ó. Então, mudei pro Patek. Mas ele ganhou o GOT. Não, mas o meu Nintendo Switch tá consertado. O que eu não tenho dele é a fonte. O Nintendo Switch funciona. Mais dois. Cadê? Aí. Não, na verdade é do 360. Não é do Xbox One, não. É do 360. Do guru do Xbox, do Bob Esponja. O jogo tá legal, hein? I'm gonna chase you, and you, and you. You're a cute one, and you, and I'm gonna chase you all. Sim, Randy, com certeza. Tanto mato. Essas perguntas, né, sobre o jogo, sobre a série, né? Ah, dá pra jogar de dois, agora que eu vi, ó. Dá pra jogar duas pessoas, que legal. I wonder what the secret formula. Cada local aqui é uma fase do jogo, é isso? We gotta rustle up the formula. The cows come home. Sim, é bem legal. Medieval, bem legal. Mas qual que você tá falando? Do PS4, de PS1? O Medieval ele tem essa pegada aí de um jogo de plataforma, 3D, exploração e tal. Eu acho legal.
Ah, legal. SpongeBob! Yeah. PS4. Então é bom sim. Eu acho que ele foi dado na Plus, não foi dado na Plus? Well, thanks for the romp down memory boulevard, but I still can't remember where. Acho que as fases são baseadas em episódios do desenho, né? É isso, né? Interessante. Sabe o que seria maneiro mesmo? Se ela fizesse um jogo do Bob Esponja atual, né? Dublado. Já pensou jogar um jogo de Bob Esponja dublado? Com a voz do Wendel Bezerra mesmo, fazendo Bob Esponja, a voz original do Patrick. Com um visual muito parecido com o desenho, assim, pô, seria muito da hora. É que nem, tipo assim, Dragon Ball. Pô, esse último Dragon Ball que saiu é bem maneiro, né? Você meio que joga o anime inteiro, né? No jogo. Mas, pô, faltou a dublagem ali, né? Essa dublagem ali, porra. Riddick? Como assim? Ah, o jogo do Riddick no Xbox? Não tem, não. Não saiu na Retro, não. Foi todo pequeno inteiro, é explorável. Tá fazendo umas coisas legais, assim. Hoje em dia, né, você pode fazer muita coisa da hora, assim, pra esse jogo de plataforma. Please, I'm a whirling dervish. Whee! Let's play Spitty Where My Lucky O Hammer. visual mesmo, dá pra fazer um visual muito próximo do desenho animado, né? Isso, o Riddick é baseado no filme do Vin Diesel. Eu até comentei sobre esse filme lá no vídeo do The Darkness que eu fiz. You're in trouble now. Eu lembro de ter jogado o primeiro no PC, mas ele não rodava muito bem, né? E era um jogo bem complexo, assim, na época que eu joguei. Mas eu achei legal o visual dele. Is my boo-boo? Excuse me, but you can hear my hammer's right. It is happening. Mudou? Pra qual nome? Bursting with happiness. Eu vi que eles não vão lançar na Rússia, né? E aí quando é vendido num país, né? Esse país ele recebe uma... Fala, nome? Imposto, né? Eles não querem que a Rússia receba nenhum imposto do jogo, né? Que é totalmente justo, né? I'll blast twice as long tonight. Jellyfish jelly on the floor. Jellyfish jelly on the floor. I am the sponge. I'm so happy I could hug a jellyfish hive. I'm so happy I could hug a jellyfish hive. I'm bursting with happiness. Let's hang Kong. Kong pheasant.
Será que chega algum jogo do Xbox no Game Pass hoje? É, então, talvez. Talvez a gente tenha algum jogo surpresa que chegue hoje durante o evento, né? Mas amanhã tem dois. Amanhã tem o Shredders, que é um de snowboard, e o outro acho que é um RPG. Mas amanhã tem dois que saem. Mas não sei se hoje pode ter alguma surpresa. 2 da tarde, daqui a pouco. Já já eu vou colocar lá na Twitch pra gente aguardar. I'm getting a workout and tenderizing my dinner. From robot to nobot, I'm gonna spin you a new outcome. Ó, sobre o PVP do Elden Ring, a próxima vez que eu for fazer, aí a gente já faz umas regras mais estabelecidas. Tipo, um level cap, né? Here, my mighty hammer. Happy happen. Não usar poções. Plan comes together. Então, tipo assim, você é mago e tenha muita mana pra você usar. Porque você não vai recuperar magia. Entendeu? I am SpongeBob. Hear me roar. Happiness is as happiness does. Já que você é mago, faz sua magia aí. Out of my way! This hammer's got a mind of its own! Hey! Where'd he go? Okay, I may be dizzy, but you're doomed! Happiness is as happiness does. Quer? Peraí. Happiness is as happiness does. I hope I don't lose my lunch. Ah, tem que usar a força aqui. I'm bursting with happiness! Não, sobre os jogos da Retro, vai vir mais, né? A questão é que agora eles dão uma parada, né? Mas eles falaram que vão fazer mais. Porque não é simplesmente pegar um jogo e colocar na retrocompatibilidade, né? Você precisa ter a licença do jogo, né? Por isso que nem todos os jogos do 360, Xbox original, eles estão no serviço. I'm so happy Alguns deles que seriam mais óbvios, assim, proactive. não tá porque precisa da licença do jogo, entendeu? Então é tudo questão assim, o que atrapalha mais, acho que um jogo vir pra retro, não é nem portar ele pra retro, né? É mais a questão da licença do jogo, né? Tem que ter pra poder comercializar, né? Hooray! Ah, o muro não vai, não? Imagina. Apareceu no Game Pass? Os caras falaram que ia ter o Tunic no Game Pass? Os caras do próprio jogo confirmaram que não ia estar no Game Pass?
Ah, não aparece ele ainda. Onde você viu que apareceu? É, eu vi isso que não tem, né? Não tem ray tracing. Alguém perguntou se tem ray tracing no Series S? Não tem. Nem no Series S, nem no PS5, nem no Xbox. Mandou? Porra, meu. Caralho, se o Tunic estiver no Game Pass, vou jogar. Engraçado, será que os caras não falaram que ia estar no Game Pass? Tunic nem Tunic. Ah, Turic. Ah, porra, velho. Analfabeto do caralho. Quer direito essa porra, porra. Tá me deixando feliz antes da hora. Mandou aqui? Cadê? Vamos ver. Porra! É Tunic mesmo, porra. Porra, gente. Você tá de mal comigo? Você me deixa feliz, aí depois me deixa triste. Aí me deixa triste de novo, depois me deixa feliz. Caralho, tô entendendo mais nada, meu. Sabe o que é engraçado? Eu não sei se é memória falsa. Eu não sei se isso é memória falsa. Mas eu lembro de ter visto em algum lugar que o Tunic ia vir no Game Pass. Eu falei, porra, da hora, meu. Eu acho que até fiz um vídeo. Deixa eu ver se eu fiz um vídeo mesmo. Eu acho que eu cheguei a fazer um vídeo do Tunic. Entendeu? Eu acho que eu cheguei a fazer um vídeo do Tunic. E no vídeo do Tunic eu comento que é um joguinho que viria pro Game Pass. Eu quase certeza. E aí depois, os caras começaram a falar, não, não vai vir não. Tunic vai no Game Pass não. Aí eu fiquei, caralho, como assim, meu? Eu juro que eu vi a porra do jogo no Game Pass, né? Que ia vir pro Game Pass e não vai vir, né? E, cara, que bizarro. E aí, beleza, velho. Tá bom então. Vai que eu confundi com outro jogo, né? Deixa eu ver aqui. Eu fiz um vídeo 9 meses atrás do Tunic, a demo dele. 9 meses atrás. Entendeu? Eu ainda tinha o Series S. Ó, foi 15 de junho de 2021 que eu fiz o vídeo do Tunic. E eu tenho quase certeza que eu falo que ele vinha no Game Pass. É 2 horas. 2 da tarde. Eu já vou colocar ali na Twitch. Vou deixar já na Twitch. Já vai começar. Não, eu falei Tunic. Devo ter escutado Tunic porque eu tô meio resfriado. Aí, ó. Ah, não, é nesse daqui não. É outra coisa. Pera aí. É no Twitch Game ou aqui, Twitch Gaming. Ver pelo YouTube se tem alguma coisa. E pela Twitch não dá pra ser nada não. Não, não, vai rolar 2 da tarde. É, talvez eu tava no mundo paralelo, deu ver na Matrix. Ah, o William falou, ó. É a mesma coisa que eu, né, William? Eu pensava que já era um Game Pass, né? O YouTube tá recomendando minha própria live pra mim. Isso é foda. Ai, caralho. Pô, o YouTube sabe que sou eu não, porra. É. E. É ID Xbox, na verdade. É ID Xbox. Isso. Ah, tem da higiene aqui. Deixa eu ver como que tá da higiene.
2022, o ano da escola É por causa do controle, né? Eu acho de São Paulo. mais fácil de controlar. Pule a louça suja com uma lava-louças Brastemp. Você vive a vida, Brastemp lava a louça. Ó, eles também não tem nenhum pré-show ou algo do tipo, né? Pra eles estar aí 14 minutos. Os caras só forem, se os caras só forem apresentar mesmo, não falar nada, eu vou deixar aqui na GN mesmo, foda-se. Aparentemente sim, Paulo. Só jogos indies mesmo. Não, só porque é engraçado do Ray Tracing do jogo, né? Modo Ray Tracing, é que visivelmente não tem diferença mesmo. Entendeu? Não é tipo, nossa, está muito bonito aqui com o Ray Tracing. Aí você troca o outro mano, é a mesma coisa. Talvez o Ray Tracing não seja ali nos reflexos, assim, nas sombras. Entendeu? Mas do que eu vi no vídeo do Analytics Beats, eu achei até estranho. Vocês viram o vídeo do Analytics Beats? A sombra do PS4 é muito melhor do que a sombra do PS5. Eu fiquei, caralho, que porra é essa, meu? Tipo, a sombra do PS4 é mais definida. A sombra do PS5 é uma sombra meio embaçada. Eu fiquei, que bizarro. Parece mais realista a sombra. Vamos lá. Como que vai existir um traçado de luz, porque essa é a tradução de Ray Tracing, um traçado de luz numa sombra, se a sombra é o reflexo da luz? Olha que frase bonita. A sombra é o reflexo da luz. Então é isso. Como que vai ter o Ray Tracing na sombra? Não, é 2 da tarde. Nossa, moleque. Não, mas pensando bem, é basicamente isso, né? O que é a sombra? A sombra é reflexo da luz. A Larissa estava certa, a gente não soube, não sabia, não pôde acreditar, né? Não, mas é verdade, falando sério mesmo. Depois assiste lá o vídeo do Analytics Beats. A sombra do PS4 é melhor do que a sombra do PS5. Entendeu? Porque é uma sombra definida. Você vê no vídeo aparece lá as folhinhas, né? Você consegue ver as folhinhas direitinho e tal. Aí na sombra do PS5 é embaçado. Eu não entendi muito. Não entendi esse filme. Eu fiquei. Não entendi nada. Tipo, caralho, como assim? Sim, vi. Um deles até já apareceu na loja, né? O Sniper Elite, e os caras já colocaram na loja, foda-se, né? Já que vazou, coloca ele na loja logo. Não, eu sei que o Ray Tracing não é a sombra, né? Mas ele faz a sombra, tá ligado? Tá só zoando. Mas falando do GTA, né? O Analytics Beats falou que não tem Ray Tracing. Pelas análises dele, assim, não tem Ray Tracing. É a mesma coisa. Você coloca o modo Ray Tracing, coloca o modo resolução, é a mesma coisa.
Eu acho que é esse ano. O Avatar sai esse ano. Tunic. Eu tô bem afim de jogar Tunic. Eu joguei a demo. Gostei bastante da demo do Tunic. Ele tem uma pegada, tipo... É muito bizarro. O Tunic é basicamente um Zeldinha clássico, né? Aquele Zelda visão isométrica. Só que o combate é a pegada ali do Dark Souls. Um combate mais metódico, mais estratégico, entendeu? E ele não é roguelike, né? É um jogo de aventura mesmo e tal. Parece muito bom. Isso eu tô bem afim de jogar. E pelo que aparentemente vazou aí, o Randy mandou uma foto aqui, né? Ele vai estar no Game Pass. Ó, vou até colocar de novo aqui. Ué, cadê? O GTA não mudou nada. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Randy. O Rangeman é o meu insider. Ó. Apareceu aqui. Compre ou jogue com Game Pass, o Tunic. Então, né? Tomara aí que seja real mesmo, hein? Não seja, sei lá, tipo de montagem. Eu acho que não é, né? Porque é foto da TV, né? Difícil de fazer. Eu não sei, porque o Death's Door, ele tem um combate mais rápido, sabe, o Cray? O combate do Death's Door é mais rápido. O do Tunic eu já acho um pouquinho mais lento. Não é tão dinâmico quanto o do Death's Door. Mas é parecido. São jogos parecidos. Se você jogou tipo Death's Door e tá afim de jogar o Tunic, você vai ver alguma semelhança assim. Mas eu acho que o combate do Death's Door ele já é mais rápido, entendeu? Então, Paulo, não sei informar quanto tempo vai ficar o Guardiões da Galáxia. Só que o Guardiões da Galáxia é um jogo curto, é um jogo aí de umas 20, 25 horas. E pelo menos uns 3 meses ele vai ficar, tá? Pelo menos uns 3 meses ele fica. Dificilmente ele vai sair mês que vem, entendeu? Dificilmente isso vai acontecer. Pelo menos uns 3 meses acho que o jogo fica. E como ele não foi muito bem de vendas, eu acredito que ele fique pelo menos um ano aí. E aí, cara da Guest. Guest, sabe? E aí, salve, tudo certo? Vou fazer. Amanhã é 5 da tarde? Do Harry Potter é 5 da tarde o evento? Eu não lembro. Ou é mais tarde? Então, cara da Guest, os jogos que vão aparecer aqui são jogos indies. Na sua grande parte, jogos indies. Entendeu? Vão ter jogos que talvez lancem hoje, né? Já esteja disponível hoje, ou daqui uma semana, mês que vem, daqui final do ano. Então vai ser um evento para apresentar vários jogos nesses próximos meses. Pô, eu tô... O AD Game, depois que eu zerei o Guardiões da Galáxia, eu fiquei com muita vontade, assim, de assistir o primeiro filme. Eu fiquei tipo, caramba, muito da hora, né? Deixa eu ver se eu consigo assistir aqui pela Twitch. Pela Twitch já tá certo aqui. Pronto, eu tô pela Twitch, porque é bom eu ter meu próprio canal ali e não ficar assistindo pelos outros, né? Opa, o Lucas Riva se tornou membro aqui do canal. Valeu, Lucas. Valeu por se tornar membro aqui, dar uma força aqui pro canal. Lembrando que quem é membro do canal tem um grupo exclusivo do WhatsApp para fazer parte, né? Então, se você quiser fazer parte desse grupo, é só você acessar ali na aba comunidade, vai ter uma postagem com o link. E como é de esperar, tem muita gente combinando de jogar Elden Ring junto, dando dicas de Elden Ring no grupo. Então, se você por acaso estiver jogando Elden Ring, o pessoal tá falando do Elden Ring o dia inteiro.
Não, Amanda, não é exclusivo. Vai sair pro Xbox. Cara, é basicamente isso, Kaique. O jogo o jogo do Guardiões da Galáxia é como se você tivesse. Sabe o que é foda? É como se a gente estivesse assistindo, sabe o quê? Uma série do filme do Guardiões da Galáxia. É quase isso. É como se tem o primeiro e o segundo filme, né? E vamos fazer uma série do Guardiões da Galáxia? É o jogo. Entendeu? Porque ele tem os capítulos são longos, né? São capítulos assim de 1 hora mais ou menos cada um. Tem muitos capítulos que existem histórias que se resolvem no mesmo capítulo, né? No final do capítulo. É muito da hora, assim, sabe? É um joguinho assim que, porra, eu tô muito afim de jogar de novo, de verdade, assim. Muito foda. Eu me surpreendi demais assim com o jogo. Sim, faz diferença, faz diferença. Por isso mesmo que eu quero jogar até o final. Quer dizer, por isso mesmo que eu quero jogar de novo até o final. Porque, cara, eu vi coisas que eu escolhi no começo do jogo que afetaram o final do jogo, afetaram a parte final. Eu fiquei, caramba, meu, isso aqui eu escolhi lá no comecinho. Muito foda. Infelizmente, no meu caso, né? Quando eu joguei, não podia escutar as músicas das bandas, né? Que era modo streaming. Então, esse é um que eu quero jogar mesmo. Então, Range, o que eu falei, pô. Uma coisa que você escolheu lá no comecinho, no final tem consequência. Fica caralho. O jogo mais esperado para Xbox, Fable. É meio óbvio, né? Fable o pessoal tá muito afim. Eu tô ligado que escolha é essa. Mas é da hora, né, Indie Game? Muito da hora essa escolha aí. Não, o legal é que essa. Sabe o que é foda? Essa parte que dá um final pro jogo, né? Você pensa que é o final do jogo, né? Você pensa que você, tipo, não, eu tô próximo do final do jogo, eu tô acabando o jogo, né? E não. Dessa parte até o final, você tem pelo menos umas 8 horas de jogo, sei lá. Entendeu? Porque o engraçado é que esse jogo dá a impressão que vai ser um joguinho de umas 12 horas, né? Só que na verdade não. Ele é entre 20 e 25 horas. 25 se você enrolar bastante na cidade, né? Na parte da cidade, dá pra explorar muita coisa. O capítulo da cidade, né? Você pode ficar ali, fazendo uma zoeira e tal, vai pra lá e pra cá. Ali você pode perder ali umas boas horas na cidade, se você quiser, né? Mas se não, você já pula o capítulo inteiro e foda-se, né? Mas é muito foda isso, né? E você pensa que tá no final, mas não, você tá na metade do jogo. Aí depois o bagulho vai. E o engraçado é que eu não achei arrastado, sabe? Apesar de ser um jogo de 20, 25 horas, eu não achei arrastado. Eu achei um jogo assim que tem um ritmo bom. A história, ela é meio lenta no começo, né? Mas é lenta proposital, porque você vai conhecendo os personagens, né? Eles não tem pressa, assim, de desenvolver os personagens. E aí depois, da metade pro final, o bagulho fica... Entendeu? O tempo certo, entendeu? Porque se fosse um jogo assim de umas... 40 horas, 50 horas... Aí ia ser arrastado. Mas não, ele tem um tempo certo. Ele tem, tipo... Ele sabe a hora certa de acabar. Bom, começou aí. What's good and welcome everybody to the ID at Xbox show. Ela mandou todo mundo se fuder, que ela tá com sono. What's good games joined by Okadrian. What's good, man? You know, there's no better place Então, desenvolveu bem. with you talking about video games, specifically indie games. This is exactly what's good. A gente deixou claro que é especificamente jogos indies mesmo. For this showcase specifically, I Deixa eu aumentar meu som aqui. the Winter Gathering.
looking at a bunch of indie games back then, and now we have even more exclusive trailers, dev interviews, all kinds of stuff. On today's show, we're going to be celebrating, as Adrian said, indie Xbox games, and it's just going to be, I think, a really fun, jam-packed couple of hours. Yeah, and people are already in a good mood. You see down there, people in the chat are saying hello. They're saying woo. They're excited to be here. They want to see games. And honestly, that just puts you in the mood to talk about games the entire time, to have an audience that wants to see it too. Absolutely. Look at that. Então, é muito bom. The entire time. That's exactly what I want to see right there. And Twitch chat, just a reminder, we can see everything you're typing, so if you wouldn't type it... Mas é assim, Guilherme, a tradução espontânea, ela vem do nada, entendeu? Não sou eu que começo a traduzir, ela vem assim, pum, espontâneo. What games are coming to Game Pass? When will we tell you about a game dropping on Game Pass? It's a very good question, right? So, we'll put a timer. Timer about, let's say, in 8 minutes or so. And then when we do that, we'll be revealing a surprise announcement, okay? Wow, it's Opa, jogo novo no Game Pass daqui a 8 minutos. So specific. Legal, hein? Well, that means we have to stay on task. We don't want to be late for the timer. But chat, as Adrian mentioned, we love that you guys are involved here on Twitch Gaming. You guys hear us say it all the time that you guys are a big part of the show. So keep the comments and the emotes coming. We love to see them. And we apparently are on a countdown. Eu acho que eles vão falar do Turek mesmo. Yeah, we're on a countdown the entire time. Acho que vai ser o Turek mesmo. Já vão falar, ó. Toma Turek aí pra você. And you want to make sure everybody knows this is a co-streamable event. If you don't know what that means, it means doesn't matter if you're... O Yumi Track já tá confirmado já. A gente só não sabe a data. You can go into OBS, you can go into XSplit, open up a browser source, paste it there, and then add the co-streaming tag to your stream. And you can sit back and watch with your own channel and do everything we're doing right now with your own peeps. Heck yes, and I know that the folks over at G4 TV mentioned that they are co-streaming, so shout out to you guys. What's good? But let's go ahead and kick things off, shall we? Falando nisso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pô, tem bastante gente aqui, hein? Pô, valeu pra quem tá chegando aí. Já dá pra baixar já? Tá no Game Pass já? Porra, aí sim, hein? Not this time. It's going to be all surprises for everybody. So share your reactions in the chat with us because we're excited to hear what you guys have to say. And we hope that you are ready because let's go ahead and start off with some new trailers. Porra, maneiro aí. Se não demorar muito o evento, eu vou querer jogar na live. Começamos bem, hein? Ah, deve ser aquele jogo medieval. E a lista? Qual que é o nome mesmo? Tá ligado? Que jogo é esse? Que deve FPS bem medieval. Ah, não é multiplayer. Não é esse não. Deixa quieto. Pensei errado. Airdrone, salve, beleza? Isso, Kingdom Come, confundi com Kingdom Come. Esse aqui já tem magia, já. Não é esse não. Pô, às vezes parece jogo de celular, não parece? Você olha assim, tu pensa, celular? Sabe o que esse jogo parece? Parece aquelas propaganda falsa de jogo de celular. Você tá ali na internet, no celular... Aí aparece uma propaganda de um joguinho de celular, parece esse jogo. I'm gonna teach you how to rule in Crusader Kings 3. This is a game of choices and building strong, healthy relationships.
I'm gonna rewrite history just by being fair and just, making peace with my neighbors, no matter their religion or culture, letting my kids marry for love, educating the masses, and lowering taxes. It's gonna be a utopia. So first, let me see, I'll just, oh, okay. Well, that's new. Okay, minor inconvenience. We're gonna keep moving forward and continue my dynasty's mission on peaceful... Infelizmente não, mas eu quero. Gonna have to reevaluate this whole thing. Isso aqui já é outro jogo, né? We'll be back. You know what? Second step. Just marry off all your kids. Doesn't even matter if he's a troll. Just aim for very powerful and wealthy alliances. Nothing else matters. Third, find the shadiest limb in the land and have them start murdering all your neighbors. That's gonna trigger a succession crisis when all of them die. Imprison all the rebel families, hold them hostage if you had to. We're gonna take care of this one rebellion. Ah, não lembro. And then É Lost alguma coisa, né? we're gonna need mercenaries to replenish our army. That just means raising taxes temporarily. We need to protect our borders. Those neighbors are looking pretty sus. We can build that university after we take this one neighbor, and then we're good. Oh shit. Take control of history on March 20th. Ah, o Crusader King. Esse jogo. O pessoal fala que é da hora, hein? Esse joguinho aí. Ah, é o Tunic. É, então o pessoal fala muito bem desse jogo aí. Nossa, Zeldinha. Ah, os poderzinhos legal, hein? Ah, o Apple Hook. Chicotinho. Caralho. Ficou ruim aqui. Tá ruim. Isso aqui é minha internet? Tá ruim. Day One Game Pass. Caralho. Pera aí. Aqui. Deixa eu pausar. Já tá baixando. Eu coloquei baixando aqui. Stunned at how adorably cute Tunic is, or are you still chuckling that T-Pain? Não, caralho. Ô, eu quero desligar só o seu. Pronto. My homie said raise taxes temporarily for the Holy Booty Empire. And Every politician says the same thing. É tipo Death Store mesmo, né? which means he's playing the game the right way. I'm sure his empire's gonna do quite well. Tunic looked Porra, o jogo já começou foda, hein? years now, and the fact that it's just Então, o Tunic é como se fosse um Zeldinha clássico aí. play it, that's beyond. Muito foda. Yeah, it's awesome that it's finally out. Ó, tem 100 pessoas aí na live. Aí, quem puder se inscrever no canal pra dar uma força aí, eu agradeço demais. Acho que eu já tô com quase 9.000 inscritos. Ou já estou com quase 9.000 inscritos. Então, se inscreva aí pra dar uma força. Caramba, 91 Metacritic? Porra! Caralho! Por essa eu não esperava, não. He had the full royal kit right there. And like you said about Tunic game coming to Game Pass, true. And we're going to let you know, actually, when it's live for you to play, which is why you want to stay tuned. And later, good news, because we're all about streamers here on Twitch, we're going to check in with the streamer, Ash Said Hi, who will be playing Tunic live on her channel.
So if you couldn't get enough, you want a quick preview of someone else playing it, someone who loves retro style games and is retro aesthetic, perfect person to have complement that game. Absolutely. What did you think about the first trailer that we saw, Last Eidolons? I thought it looked really good, and one of the things that I loved about it is that during one of those skirmishes, I saw the protagonist one-shot someone. Like, I was looking at the health bar and I was... Ah, por atualização. Mas tá bom, um joguinho indie aí. Sim, já tá disponível. Acessa o aplicativo do Xbox mesmo, procura o nome lá, Tunic, e você já consegue baixar. Ou acho que pela live você consegue. Eu só não vou abrir agora porque eu tô no meio do evento, né? Mas eu acho que se procurar na live já aparece. That is a deep cut reference. I'm here for it. I love it. Yeah. All right, well, listen, we got to keep this show moving. We've got a jam-packed show today, and so we're going to go ahead and get our first guest on. You may know him as the director and writer of games that push the boundaries of interactive narratives. With Silent Hill Shattered Memories, he created a classic game that psychologically profiled... Ah, já tô na loja já, né? Pô, legal. He reinvented the detective genre for the YouTube generation. His new project, Immortality, is his most ambitious yet. But before we say hi to Sam Barlow, let's take a look at the trailer for Immortality. Game Pass. Opa, vamos ver o que é. É um filme. É um FMV de investigação, né? Trilogia? É literalmente um filme interativo. Eu falei um filme zoando, mas é realmente um filme. Só que interativo. Sam, welcome to the show. Thanks so much for showing us your new trailer for Immortality. How are you doing today? I'm good. I'm glad we just saw the trailer because I was totally thinking all about Tunic. So I, I know, right? The little fox is going to be on everybody's mind. Interessante, né? Already in the chat. Vocês viram o gráfico do jogo? Parece de verdade, né? Será que o Series S vai aguentar rodar o jogo? Tô preocupado, hein? Nem chegou na metade da geração e o Series S não tá conseguindo rodar direito os jogos. Preocupante. Into this thing, and that game came out of just being aware of how prevalent video was, right? Like when I grew up, if you wanted to watch a video, you had to go get a video cassette and stick it in some big heavy machine and play around with it. Now you're just watching video on your phone, sharing videos, like it's you know, as accessible as text or anything else would be. So that kind of was the spark for me, was thinking. Sim, uma pessoa só. Foi um jogo feito por uma pessoa só, é real, sim. Por isso que demorou, ele foi anunciado acho que em 2017 ou 2018, que apareceu o primeiro trailer dele. I think it's something a lot of us take for granted, just how much it's a part of our daily lives. And I think that's what's so fascinating about what you do as a storyteller and the way that you craft your games and continue to push the envelope with the way that you use video. 2017, né? É, então. Expect to find in the storytelling of Immortality. So the idea here is to take some of the stuff I've done before. So I've kind of been digging into this idea of almost a Metroidvania. É o Harry Potter Far Cry 6. Amanhã eu vou jogar o Harry Potter de Lego, enquanto não começa o evento. O Tunic, ô Fernando. O Tunic tá disponível no Game Pass.
is if you could imagine the scene in a horror movie or a thriller where someone goes into the library and they're going through like the old microfiche cats, going through the kind of archives and digging up old stories and bits and pieces, or watching old cursed videotapes. That's kind of the vibe here. So we have Marissa Marcel, who is an actress who in the late 60s kind of starred in her first movie, and somehow she only ever films 3 movies, and none of those movies has ever made it out. So these are kind of these rare lost movies that no one has ever seen or heard of since, and no one knows what happened to Marissa Marcel. And so the player is going to go into the game and be digging through hours and hours. Mas já tá confirmado que não é exclusivo, Chiles, o Harry Potter. Não adianta os caras, tipo, não, tem que ser exclusivo, não sei o que, tipo, não é exclusivo. Tipo, não tenta fazer nada, assim, já é multiplataforma, meu. So you have this really self-driven kind of expressive way of interacting with the story. If you have Aê, porra, 9.000 inscritos e 9.002 inscritos. Obrigado aí pra se inscrever, pra me ajudar. Agora, rumo a 10.000 inscritos. You're both having ideas and theories about what's going on, and you kind of discuss them as and when you're playing. So with this one, it was really important to us to, from the start, think about the living room experience. Have this on Xbox. Have this be something that you can sit back and play together. And really... Foda que tem gente que pensa o seguinte: quando existe algum evento assim da Sony, tipo um State of Play, o que tá no State of Play, eles acham que tudo aquilo é exclusivo. Eles não entendem que o State of Play é só um evento que é da Sony para apresentar jogos no geral. Entendeu? Então vai ter jogo exclusivo e vai ter jogo multiplataforma, né? Aí é foda, né? Os caras, não, o State of Play é exclusivo. Não é, cara. Valeu, daí, obrigado aí. Finalmente 9.000 inscritos. Agora falta pouco pra 10.000, hein? Exatamente, mesmo lance da Nintendo, pô. Não tem Direct. Pô, tem Direct que aparecem joguinhos ali, mas não é exclusivo. Apareceu lá aquele de RPG da Square, o Chrono Cross, né? Vai sair pro Xbox. Normal, entendeu? Então, tipo, é só um evento feito pela Sony, feito pela Nintendo, feito pela Xbox, para apresentar jogos. Valeu, Avora, hein? Obrigado, Range. Valeu mesmo, hein? As you're watching a piece of footage, and everything you're watching is done through this interface which recalls like a classic moviola machine, right? When movies were made on film, when you're editing them, you have these big, loud, heavy machines and you're rewinding. Exatamente, ó. 10.000 inscritos eu vou sortear o Series S. Não, daí não é fake, não. Como que eu vou dar fake pra uma pessoa que é membro do canal, cara? Click on that thing. So if you see a character and you see the face of a character you've not seen before, or a prop, so someone takes out a gun or a dagger and you're like, well, that's going places. Or maybe you're digging into the imagery in the movie. You're like, well, hey, I keep seeing pieces of fruit or a particular animal that clearly means something in this movie. You'll click on that and then... Dá pra explicar, Daiane? É que ontem e antes de ontem apareceu uma menina aí que a gente acredita que é... A gente sabe que é fake, né? Tipo, sonista, fanboy, querendo zoar e tal. E aí a gente pegou no pulo, né? Fake é o buzinho. Fake é o Rangeman. Fake é o Michel. Super interactive, and I know people are pumped to play, and I wish I could keep chatting with you about it, but we do have to unfortunately say goodbye. But I want you to tell people where can they learn more about Immortality and when can they play? They'll be able to play, we're saying currently summer of this year, so very soon. We're in the final stages. If they want to hear more, they can go to Half Moon. Ah, o fake saiu da live, né? Ou tá aí o fake? Acho que saiu, né? Closer, start to peel back some of the layers. I think we've told people before that this is an investigative horror game, Por que a Xbox tá de zoeira? Quer dizer, a Microsoft tá de zoeira, Gabriel? Where is the darkness? And maybe we'll start to peel back some of that
as people kind of get closer to launch. Well, we gotta leave something for player discovery, though, right? That's the key. It's always so hard. It's like, I don't want to tell you anything, right? I just want you to show up. Good. And Yeah, be amazed. mum's the word, everybody. Well, Sam, thank you so much for your time today, and enjoy the rest of your day. And everyone, you can look forward to Immortality, hopefully later this summer. Ah, não tem jogo não? Thank you. Então vende o Xbox. Tá fazendo o que com o Xbox? We're gonna take a quick break, but don't go anywhere because we've got more trailers. Então, Thiago, aquele jogo Tunic, que é tipo Zeldinha, ele já tá disponível no Game Pass. A grande novidade é essa. Ó. Tem foto daqui a 3 minutinhos. Legal que tem essas pausas, né? Ó. Tunic. Peraí, cadê? Acho que não vai aparecer aqui, né? Mas esse joguinho aqui, ó. Aqui, ó. Já tá no Game Pass. Saiu hoje. We're not afraid to be all that we are. No limit here to tell us just how far. Can't hold me back. A Crash não tem nada não. Modo branco é normal. Ô Cássio, eu vou falar sério com você agora, beleza? Não é zoeira, é falando sério. Respeita a Daiane, tá? Ela é membro do canal. Então não fica com essas piadinhas não. Se você quer fazer piada, você faz piada com quem você já tem intimidade. Você nunca falou com ela, já tá fazendo esse falta de respeito com ela. Então se você fizer uma próxima piada com ela dessa forma, você é banido do canal, você nunca mais volta no canal. Beleza? Hey everyone, welcome back to Idea Xbox. Happy to have you here. It's your boy Occasion, joined by Andrea Renee. We're hanging out, and we want to make sure that you all participate in chat to talk with us and speak with us about all the good things happening. Loving the comments so far. Someone said, I hope for some Crusader Kings 3 news. Guess what? We had some footage earlier, so if you want to, you can watch the VOD and check that out. We have some stuff coming up later on. We got it. Checkbox. And I do want to call out one comment that I saw from Darth Mocha that says, this has got to be pre-recorded, and it's not. We are absolutely live on the internet right now, so we see your... Ó, só vou deixar uma coisa clara. A zoeira no chat é de boa, mas, porra, tudo tem um limite, tá? Se vai partir pra ofensa pessoal, se vai partir pra, tipo, sabe, não dá. Então, se alguém se ficar incomodado com o tipo de piada que tá fazendo com você, fala no chat. Entendeu? Mas eu até tolero piadas assim que eu sei que a pessoa tá levando a brincadeira e ok, ela fica tranquila. Mas, pô, isso não é piada. I'm Amira Dama from Singapore. My name is Leonie Ko, and I play Amira in Chinatown Detective Agency.
Here for the free Wi-Fi? I'm looking for a book. I'm looking for the histories by Herodotus. From the get-go, I thought she was like femme fatale, hard-boiled, badass, cool. What are you doing, Philip? I'm done. I'm not going back. But maybe not. Como que chama? Adventure, né? The game art is superb. The aesthetics really let me know what kind of character Amira was going to be. The vibe was like Pulp Fiction, Sin City. That was what I put into Amira. I've never broken into the gardens at midnight. Mas a legenda do Tunic não é uma legenda inventada? Ou tem realmente, Is that a stage name or something? tipo, coisa escrita em português? I hope you guys really enjoy Chinatown Detective Agency. Badass female Singaporean private investigator. I don't think it's been done before. I'm so hyped. I dig it. Yes, I'm into it. Let's go. Andrea, you feeling that? Yeah, I love the mix of art styles. I know some people in the chat were like, where are their eyes? But you can obviously get a lot more detailed character-facing art in the text boxes. So I like that they're kind of mixing old and new there. Peraí. I agree with you. And to prove this live, not pre-recorded, J-pop. Tá no máximo agora o som do jogo. Só pra explicar, quando eu falo, o som do jogo, o som abaixa, tá? Really sink your teeth in. I promised you'll like it. We have other games you might like too, because our next guest is the creator and director, by the way, of the upcoming 2D, and just hear me out, roguelike meets golf-like. I'm not making it up. That's an actual thing, okay? The title is called Curse to Golf, which is being published by Thunderful Games. So for those who are wondering what that kind of mashup even looks like, well, good news. Ah, o jogo da Thunderful. It looks like this. It looks like this. Product not yet rated. Hi, I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf at Chuhai Labs. I'm the only one that made Curse to Golf. That's factually incorrect. In Curse to Golf, you golf. Also, you die. Also, you die again. Also, you die over and over again. Golf-like. Hit the green and take on Golf-like. holes in golf purgatory in your attempt Piada to com Dark save Souls. the land of the living. Take your time to line up the perfect shot or go out in a blaze of glory. Just be careful, as with each new hole comes new hazards, new dangers, and new friends. Luckily, you might have a few aces up your sleeve. These bizarre and world-bending cards add new dimensions and make your journey that much more rewarding. It is up to you to take on every hole, fight each boss, and find your way out. O que eu entendi, tem uma demo do jogo hoje. Once and for all. It's a golf-like. I'm Liam Edwards, and this is Curse to Golf. Não, Antônio, não fica não. Curse to Golf looks fantastic. Um jogo muito bom. Right now is Liam Edwards joining us right now. Welcome onto the show at IDX. Eu só não entendi se é multiplayer ou single player. Good, thank you. Who is that annoying man? I'm very sorry about that. You know what could be annoying is the idea of a golf-like roguelike, where they say you spend. Roguelike. What does that mean? Like, how do you? What is this? Very hard to describe. On the surface level, Okay. it's a game that kind of pokes fun at the jokey, hellish nature that some people maybe think about golf. Combined with one of my sort of favorite genres out there, which is like roguelites. In this fun, weird physics-based kind of dungeon explorer. We have 18 holes, and they're all laid out like dungeons, and they have full of hazards for you to overcome. And you have to basically golf your way around. But on top of that, you have this card deck of all these different power-ups called ace cards, and you're able to bend them to your will to try and get through every single hole. If you survive all 18, you survive the game. Now, some cool things right now is that people are saying things like love the mashup concept, and Rimney's saying after golf story, I love these blends. So I gotta wonder,
what inspiration did you have to make this kind of game? You said you're in golf, you love these kind of hellish style games. Was there a particular moment you were playing something and you say, Ascendente, sei lá que porra é essa, Ascendente? No, it wasn't really started with golf actually. It was O Tunico é legal. Esse do golfe eu gostei, é roguelike. That mashup is exactly right, which Curioso. Pelo que eu entendi quando ela falando, acho que vai sair. Tem uma demo agora pra jogar. In a roguelite, and then that kind of naturally just led to golf, which is something a game I played as a kid. Aquele lá do filme parece legal. It's not really something I delve into now. É um filme interativo, né? Parece legal também. Acho que é isso. This is kind of almost like therapy to me, really, to be honest. It's a nice way to go back and say, if I had to suffer, then guess what? New generation, you've got to legal. suffer too and share in my You gotta agony. suffer with me. Yeah, at this point though, you are actually dead, so I don't know how much suffering there is after death, to be honest. I mean, if you're playing golf, it can't be that dead, right? Bem legal a arte do jogo. XX says, now I like this question right here. Does it have bosses? It does indeed, actually. You might have sneaked a peek there at one of the bosses. They're not bosses in the traditional sense, because they're actually kind of supportive friends, but they're challenging you. They want to make sure that you are the pro. Ó, vai ter chefe, mas não na forma tradicional, né? You died, or expired, as we say. You actually were a pro golfer, and the start of the game is you're about to win basically the largest golf tournament that possibly could exist, and you're about to become the greatest golfer of all time. And as you swing that final shot, you're struck with lightning, and so your travels through purgatory golf. Beleza, Overland. Is to Tranquilo. basically prove that you are the greatest golfer of all time and make it through the toughest. É que vai ser um evento demorado mesmo. Acho que é pelo menos umas 2 horas aí de evento. Definitely about golf, but kind of. Eu não tenho pai não, nasci de chocadeira. Strange one. No, I like that. It's like Meet Joe Black. Não, tem jogos aí que vai sair pra toda a plataforma. O Tunic, no caso, é exclusivo. Não sei se é exclusivo temporário, mas é exclusivo. É só pra Xbox One, Xbox Series e PC. Mas outros aí que apareceram, acho que saiu pra tudo. It's funny you say that. Sim, o nome do evento é Indie Xbox Showcase, entendeu? É só jogo indie que vai aparecer. In Custa Golf, if you do fail a hole, you have 5 shots to finish a hole. So if you think of a traditional par 5, but it's the inverse, which is, that's kind of your health. We have something called the Então, Super Cachorro, acabei de falar quais foram os jogos. You will round over. So it's up to you to try and use these ace cards, try and get good at golf. We have spin mechanics and everything to add some nice little platforming to it as well. But if you do fail, then you return back to hole 1, back to the beginning. There's going to be a lot of cards and a lot of nice little boons and power-ups for you to basically stall that demise and try and ascend as best as you can to the 18th hole. Really quick question. Are they randomly generated, though? They are not randomly generated. Unlike Não tem como ter um showcase de AAA, né? Golf didn't really suit 2 horas de AAA, imagina? Tá louco? Shots, you want to hit like a variety, and we thought like random generation was not necessarily the way to go to get the best out of the courses. So we do have over 80 hand-designed holes, and then the way the golf course actually works is it randomizes and kind of uses like a labyrinth system to determine the difficulty of your run. So even on your Bem legalzinho o joguinho. the first time you jump into the hole, Sim, Atomic Heart é indie, sim. again, and you might have an entirely different hole, and then it's up to you to try and put everything together that you've learned on previous runs and tie it nicely together. Well, perfect. We got the gist of it. We got some gameplay, everything you could possibly want. So where do we go to find out more information? How can we follow up on updates on this? You can follow us on Twitter at Chuhai Labs. We also, with our wonderful publisher, Thunderful Games, they're posting a lot as well, so you can go to their website, thunderfulgames.com. You can also follow me on Twitter at Liam. Talvez eu consiga a chave desse jogo aí. Thunderful Games like one of those terrible people. já me forneceu várias chaves. No, that's the perfect kind of narcissism. Thank you so much, Liam Edwards, for Exactly. being here. Thank you, everybody. Looking Thank you really for having good. me. Entendi. Eu também não sou de fazer 1000G, não. Thank you. Mas eu gosto bastante de jogo indie. It looks really good. We know let's talk more games and you're listening, so we're going to do that for you. Eu acho um grande pau no cu. A short break, and we come back, more ID, Xbox, and more games. So stay tuned.
Então, se melhorar, estraga, entendeu? Então não tem como melhorar os jogos da Gold. Ah, da EA foi cancelado, né? Não foi? Deixa eu... o... Da EA eu vi que foi cancelado. Ia ter um da EA, os caras cancelaram. Mas, ó, esse Indie Showcase é um jogo... É um evento só de jogos indies, né? Mas vai ter ainda um evento sem ser da EA... Da EA não. Sem ser a E3, só do Xbox, né? Então, ainda tem bastante evento pra acontecer. Ah, do robozinho? Vi sim, ficou foda, né? She's good. It's not Twitch without her. Or her. Or her. Or her. Her. Chess champion showdowns. Extreme birding. The love. Love now. Loves. Hot takes. Go ahead, tell me I can again. Fearlessness. The community. Será que os jogos da EA podem aparecer no evento do Xbox? Sim, normal. Sempre apareceu. Você comeria uma executiva idosa da From Software para obter jogos de graça? Não. Prefiro comprar. There were two orders of heroes. They've been fighting each other for centuries. Oh, melhor filme do mundo. Nossa, 7 anúncios vão ter ainda. Rapaz. Oh, great, the Winter Soldier. So nice when diabolical evil lives up to the hype. Oh, I think we lost him. Tá, essa é a graça, né, Buzinho? Tem que ver aí se... Você tem que ver aí se... Essa surpresa aí, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Já tá lá disponível, João. Já dá pra baixar o Tunic. Vai lá na live, pesquisa Tunic e já pode baixar já. É free! 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 That's right. TurboTax Free Edition is free. See details at TurboTax. Não, tem do Dream Quest e do PS1. Eu fiz vídeo já do PS1. E lembra do dia que a gente jogou com o João em live? Eu e você mais um cara, não lembro quem. Lembro. Tava de graça lá, no final de semana. Beleza, depois de 7 propagandas, vai voltar. Daqui a gente vai ter mais surpresa no Game Pass. É amanhã do Hogwarts. Eu só não lembro o horário. Acho que é 5. Welcome back, everybody, to the ID at Xbox Showcase. I'm Andrea Renee, joined by Okadrian, and we have got lots more games to come. Adrian, it's been going pretty good so far. Everything's going really well. The games look fantastic. A lot of people have been saying, I don't want just this one game. I want these 1, 2, or 3 to add to my wish list. And to prove that we are not pre-recorded, because that's an ongoing tale and saga, Kyle C. Fritz, who spoke 1 minute ago, said, and I quote, "So far, the interviews have been really fun and perfect amount of depth and detail." Andrea, that's us. That's so kind, Kyle. Thank you so much for your lovely comment. Keep them coming. Yeah, shouts to Kyle. Sim. Looking out, man. Vou fazer. And speaking Amanhã. of keeping things coming, we've got more exciting. É muita propaganda, né, Twitch? So let's take a look at what's coming soon to Quando você não paga, acho que são 2 ou 3 propagandas, né? São 2, né? Seguidas. Aí, ó. Elevada. Meu, lança esse jogo hoje, pelo amor de Deus. Lança hoje.
Um monte de idoso, hein? Olha, tem boss battle. E o jogo é meio mágico, né? Pensei que ia ser mais realista. Ah! Não tem data ainda. Tunic. This is Xenozoic, a strange punk fantasy world with even Ó, Steam faz uns jogos meio malucão. In the chaotic society they live, Pseudo, a martial artist forsaken by his master, has chosen to live as a recluse. Your adventure starts when he wakes up and hears mysterious music, which guides him to the boy, an orphaned creature whose incredible powers have attracted the attention of Gemini, the dying mistress of the artifacts. Unable to leave the boy to face this threat alone, Pseudo decides to protect him. O cara parece saco Chased by the peludo. servants and mercenaries working for Gemini, you must use your fists and your mastery of various martial Olha, arts. as porradarias. Freely alternated between, based on the enemies you face and your preferences. You learn new techniques and improve your attacks as you progress and build your own fighting style. One law reigns in Xenozoic, the ritual. If you Jogo maluco, né? can challenge enemies to this dice game before a fight begins to determine the rules of combat. The winner applies the effect of an artifact onto the opponent, which can include fighting in a cloud of fog or having a chain limit their movements. Far from determining the winner or loser, these rule changes present an opportunity to be exploited if you win the ritual, or a challenge to be overcome if you lose. Outside of combat, you'll wander this intriguing world, seeking out its paths, secrets, and shortcuts. You'll meet strange characters, collect artifacts and items that can be used to craft weird objects that will aid your journey. And at night, Pseudo's dreams are so vivid that they take on a life of their own. You wake up Nossa, ele troca de pele? in a dream-like Xenozoic, where new areas become accessible and dark creatures emerge. Inspired by surrealism and punk fantasy stories, Clash, Artifacts of Chaos promises to be an indie action adventure like you have never seen or experienced before. Interessante. Ah, é o Clash. Já... Uma continuação, já existe esse jogo, só que é outra coisa. Holiest of holies. Agora eu quero o Papa. And I want to announce that I'm officially starting my own religion. Kaboom. You see, it all began in the year 1066, when the Pope wouldn't let me excommunicate my wife. They said there wasn't enough. Esse jogo aí vai lançar no final do mês. No, the real reason Game Pass. because her brother was high and mighty King of France. Mr. Goody Two Shoes Catholic over here. But then I remembered, I'm a freaking paragon of virtue. Look, I don't know why nobody's thought of this before. É tipo assim, nossa, só tem jogo indie nesse evento chamado Indie Showcase. So much faith. I could just make my own religion where divorce is legal. Kaboom, problem solved. We'll call it, check me, Buddhism. Of course, that's allowed. That's definitely allowed. We should encourage that. It's going to be a liberal and forward-thinking religion, a church for the people that's going to benefit everybody. As the leader of this religion, I will have the final say in who I can divorce and or marry. Yeah, see? Probably should have seen that coming. Good for them. Get it on Xbox Game Pass, coming March 29th. Buddhism. Let's go. He's making all the right moves, making his own religion, allowing witchcraft, allowing adultery. He just knows how to play the game, it looks like. I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, whatever they spent on T-Pain was worth it because I'm loving these trailers. And I saw that in the chat. Dá pra jogar de graça o Diablo 2, não sei se vocês viram, mas dá pra jogar 3 horas do jogo. Once the game is finally out. Hey, Bryce99210 says, I'm a supporter of Buddhism. You know, you and me both. É, mas vai ter Hotline Miami no Game Pass? Just that. There were 2 other games right there too. Andrew, what you think? Got a favorite?
So Eu acho que vai ter a data. art style of Clash, Artifacts of Chaos. It's got a very Acho que amanhã tem a data, sim. It's got a cute little companion. Who doesn't like a good companion NPC? Yeah, I agree with that 100%. It looks really nice, and I like the first-person mode they show with the fisticuffs. Reminds me of a game called Breakdown on Xbox. Looks really good. I'm pumped for that. But there's more games, obviously, and our next game right here, ID at Xbox Showcase, is a perfect pick for anyone who loves, I don't know, escape rooms, which, you know, probably haven't been a big thing the past, let's say, 2.5 years or so. You can't quite get off the couch, right? But the team in I Am 8-Bit, with shout-outs to them, they were nice tá. build, Entendi. okay, of the game for us to demo live right here for the very first time. But before we get locked into a room together, let's take a look at Escape Academy. What are you waiting for? A room full of memory gas is no place to relax. Um jogo de escape room. Legal. Tenho vontade de jogar um. Impressive. I knew I saw potential in you. Ah, there you are. Welcome to the Academy. What's up? It's not the first time my art's been torn to shreds. Greetings. Dishonesty has no place at the Academy. Hey there! Enough water! They're already hydrated! My star student. Vocês viram no Leonel? Esse evento é justamente para isso. Mostrar os jogos e conversar com os desenvolvedores indies que estão fazendo esses jogos, entendeu? É para isso que serve esse da Xbox Showcase. Essa é a proposta do evento, entendeu? De alguns desenvolvedores falar sobre o jogo, né? Falar como que é e tal. Dar uma moral pro jogo, entendeu? Não é tipo um State of Play ou um Nintendo Direct que é só para apresentar vários jogos um seguido dos outros. É para ter o contato com o desenvolvedor indie, entendeu? Ah, thanks. I appreciate the vote of confidence. And I also love how the concept of this game is that it's supposed to make you better at escape rooms because it is, in fact, an academy. So maybe after this, we... Caramba, $5 o 2 e o 3? Yeah, there was some context there. Caralho. Honestly, I just want to get into the game and I want to solve the puzzle. Saiu de graça, hein? I will not be judged. So for everybody watching, Okadrian is controlling the game, and I'm just here to help him solve the puzzles, but there is a multiplayer component. But I'm going to be honest, for anybody who... E só para explicar, esse ID da Xbox, ID@Xbox, é um programa da Microsoft que ajuda no desenvolvimento de jogos independentes, entendeu? E aí eles fizeram esse evento, né? Já faz alguns anos que eles fizeram esse evento para justamente apresentar os jogos que eles estão, de certa forma, financiando, que eles estão dando um suporte, entendeu? Thanks for hanging out with us on stream today, and we are, already got this underway. So what have you found so far in the world that you... É o que estão financiando, dão um suporte, né, pro jogo, né? Maybe. There's a bunch of sculptures that have yellow markings on them. Some of them have different things. Like that one has a yellow dot right there. This one over here teases a maze and has a circle in the outline down there. There's a paint splotch right there. There's a door that needs a key, it looks like, or some kind of thing for a nose, and we don't have it yet. So something's got to have a line somewhere. Okay. Tomara. Olha que tem esse Midnight Express aí. Something goes in this table. Alguns estão vindo direto. O Tunic mesmo apareceu hoje e já tá no Game Pass. Blends some of the traditional puzzle elements you would see in a point-and-click adventure game, but also makes it more pressure-based because of the escape room nature of it. So I think people who are good at, old-school puzzle games, like, my friend Christine Steimer, will probably be really good at this. Maybe I'll just have to call her up and be like, hey, can you help me? Yeah, if you're watching, feel free to help us out and say whatever needs to be. Oh, look at this.
It's a painting, but the painting is Ó, tem demo desse jogo aí, ó. has arrows on it, so I'm guessing it's up to us to put it in the right order. Eu acho que quase todos esses jogos que estão aparecendo, eles estão recebendo demo pra poder jogar. I believe in you. You can do this. I believe in you. I like that. Yeah, go ahead, Adrian. You know, good luck to you, man. Looks like up, then right, then left. Is that right? I see. Well, I guess I don't know what you're looking at. So right here on the screen, the puzzle has, it's like someone took a painting and just chopped it up and put it out of order. Oh, you're trying to line up the arrows, right? Yeah, I want the painting to line up so the arrows go in order, starting Okay. from left to right. And I think the Yeah. far most right strip is the far left strip. So the first input would be up. Oh, okay. I see what you're saying. So in order to move the strips, you have to match the inputs? Yeah. You gotta memorize that. Interesting. We'll come back. Ele tá jogando? Acho que ele tá jogando, né? Wait, what does that This sign is say? important. How to draw good. Wait. Yeah. Bananas, cheese, wine. Wait, this is my grocery list. Yeah. We have bananas too. We got one of those. So it's oh, look at that, an arrow. I wonder. This seems important. I feel like we need to prioritize finding the cheese and wine because those are always on my grocery list. O Wing Machado, uma vitrine para quem tá começando, aquele que quer ser visto para vender. O Wing Machado aqui na Twitch, exatamente. É pra isso mesmo. É pra, tipo, pra quem gosta de jogo indie. Não vai esperar nenhum, tipo, vai aparecer aqui Starfield, vai aparecer aqui o próximo COD. É só um jogo indie. Right, so you can choose your color. This board right here has 4 items: banana, cheese, wine, and well, wait. I'm guessing banana is painted blue, so the first input is blue, so we've got to find the cheese and wine to find the other order. You know, I did not think that that's the direction you were going with that, and I'm not sure that's correct, I might be but you wrong. know what? It's a lead, and you got to try all the leads in these games. I'm not sure that's correct, but Hey, I wanted to call out. I see level 1 gamer in chat is. Às vezes é um jogo difícil, hein? These events. Does this mean the announcements are Tem que ver a sala over? inteira No. pra entender o We puzzle. have more announcements, more interviews, more trailers coming. We just wanted to show you guys a little bit of gameplay of Escape Academy from I Am 8-Bit and Coin Crew Games, which is coming out later this year. this says Because it's find the Twitch. meaning We got to do some behind the still gameplay. life. We don't want to have a showcase and have only trailers, right? Yeah, absolutely. Concordo, Machado. Machado falou, Xbox é bem transparente. Fala como será o evento, sobre aquela expectativa pra sair. É foda. O Machado, o problema não é nem a Sony. A Sony até que ela é transparente. Nesse último evento ela falou, a gente vai apresentar jogos japoneses, tá? O foco vai ser jogos japoneses. Só que aí a internet é aquela coisa, né? Os caras já meio que começam tem um rumor aí que vai aparecer isso no evento, vai aparecer aquilo, né? Então, os próprios fãs acabam criando coisas pra eles se enganarem, entendeu? Sendo que no último State of Play foi dito, vai mostrar só jogo japonês, entendeu? Claro que não deixou especificado se era indie, se era AAA, mas foi uma mescla ali, né? De alguns AAAs e outros indies, mas não teve nada de grande assim, né? Mas mesmo assim eu achei um evento ruim. Porque a maioria dos jogos que apareceu no último State of Play poderia ter um vídeo no YouTube, entendeu? E aí, AD vicioso, beleza? Tudo certo? I mean, that's probably true, but all these we don't have an infinite amount of time to solve any of this, and we're probably not going to solve it. Which is probably for the best because we don't want to show you guys all the puzzles, right? Wait, O State of the fact that we're not gonna solve this. State of Decay, né? O 2, ele recebe atualização até hoje, né? Look, this arrow thing right here is bothering me. Okay, it's gotta be up. Recentemente ele teve até um upgrade no gráfico. Down, up, down, right down. Up,
down, right? Mas é isso mesmo, Ângelo. É falta de jogo. Porque não tá aparecendo God of War, não tá aparecendo outras IPs. Tipo, tá, o último grande jogo da Sony foi o Gran Turismo. O que a gente tem agora da Sony? God of War. Só isso. Paint-stained cheese. Creating art's no picnic. Eu tô louco pra jogar o Machado. Assim que terminar o evento eu vou jogar. Oh, okay. I see what's happening. Joguei a demo, achei mó maneiro. 139. We're missing the weight. Não, Range, não tá não. O Metal Gear 5, acho que sim. Acho que o Metal Gear 5 tá sem 60 sim. Mas o Just Cause não, tá em 30. I'm flabbergasted There right it now. is. Anti-Invisible Ink, let's go! Oops. The Here we go, here we go, here we go. suspense. Will Adrian keep playing the game and I'm going to have to host the rest of the showcase by myself? Who could say? Many thanks, though, to the team over at I Am 8-Bit for sending over the build for us to check out and for you guys to take a look at here on the stream today. If you guys want to get updates on Escape Academy, please follow at I Am 8-Bit on Twitter, and we look forward to solving those puzzles later on this year. You did well, Adrian. I'm very impressed. O evento da Xbox... Talvez, né? É verdade. Quando que vai ter esse evento da Xbox? Não de jogo indie, né? Mas o evento da Xbox mesmo, assim. On Xbox Game Pass, and Ash said hi. É em junho? Playing live on their channel, and you can check it out at twitch.tv/. Não, ainda não mostrou não, Tom Heart. And you can find them in the Control Plus app under participants, or follow them, jump to their stream, check it out if you guys want to see some gameplay of Tunic. And Mas deve ser em maio, porque acho que é junho ou julho, tem a E3, né? Não é? A E3. Não sei se é junho ou julho que tem a E3. Então da Xbox deve ser em maio, porque não vai ser muito próximo da E3, né? Não faz sentido fazer colado com a E3, né? Olha o Tunic. Look at this moment. It's so Look at the pretty. concentration. It really is. This is like, we knew it was gorgeous, right? From watching all the trailers and gameplay, but there's no way she's not any further than 5, 10, 15 minutes into the game. This is the first thing you see? Are you kidding me? Vai ter, ó, o Thiago Viana aqui no YouTube falou, vai ter um em maio e outro em setembro, tirando a E3. Ah, então, legal. Maneiro, hein? É possível, hein? Possível que em maio os caras falem aí do Ubisoft mais. Seria muito bom. Love it. If you guys want to check out more Tunic gameplay, head on over to twitch.tv/. O Skyfield FPS falou que só na E3. Também é possível, né? I'm just apresentar o serviço na E3. At a loss of words right now because I've only got one thing in my mind, and it's the fact that Escape Academy has robbed me of my moral victory. But the good news is. Valeu, Charles. Obrigado aí. Agora os 10 mil inscritos chegam rapidinho. The good news is we'll have more games right here at ID Xbox. So stay tuned. I'm gonna go play this right now. Right now. Essa é uma pausa aí. Eu gosto que as pausas são de 3 minutos, né? Dá um tempinho de você tomar uma água, levantar, né? Antes não era assim, não. Eu lembro do último evento da Xbox. Acho que foi mais diretão. Não tinha muita pausa, aí você tá com bastante pausa, é bom. A Hellblade já teve o ano do lançamento confirmado? Eu não lembro, eu acho que não. Alguém lembra se teve o ano? Acho que não teve não, né? Acho que só teve gameplay mesmo e Coming Soon, sei lá. Não lembro. Mas vamos ver. Será que é possível a Hellblade 2 sair esse ano? Porque Fable, acho que Fable deve ser anunciado esse ano, mas sair não vai sair. Starfield é o grande jogo do Xbox para esse ano.
E todo mundo sabe que é esse jogo, né? O 3 vai vir pro Game Pass, mas acho que não vai ser seguido assim, não. Talvez depois de uns meses. Não, não tá chovendo muito, não. Eu acho que daqui pelo menos 3 meses o Shadow Warrior 3 chega no Game Pass. Porque ele foi, felizmente ou infelizmente, um jogo lançado próximo do Elden Ring, né? Então meio que, pô, ninguém lembra que esse jogo lançou, né? Redfall, verdade. Okay, Adrian chilling right here with Andrea, and we're bringing you all the good indie games that you've been looking forward to for, I don't know, forever? Yeah, Peraí, obviously forever. Peraí, não entendi. I digress. Are Parece que you ready voltou to hit antes? the slopes for some snowboarding action? I know, it wasn't the Yes. best transition. Stick with me, everybody. Shredders arrives. Estranho? An ID at Xbox Showcase has the latest trailer, but first, a quick message from the devs behind Shredders. Take a look. Yo, welcome to Phone Punch. We're super happy to launch the game. This is the almost. O Shredders lança amanhã esse jogo aí de snowboard. So behind us is a bunch of boards, so we scanned them in that booth there, our photography booth, and we're super stoked that we can finally ride those boards. Let's do it. Yeah, let's do it. Thank you for playing and have fun. Esse aí lança amanhã. Shredders aí. Eu gosto bastante de jogos snowboard. Quando eu tive o 64, eu jogava direto aquele lá 1080 graus snowboard lá do 64. O Steep da Ubisoft também é legal. Dá uma jogadinha nisso daí quando lançar. Parece bacana. Caralho, Andy. Doesn't it just make you want to catch some fresh powder? It does. Like, I used to snowboard, and it means a lot to me because you never forget your first concussion, ironically, and I got mine for snowboarding, and this brings memories back. It's just flooding in. Tem o SSX no Game Pass. Na EA, né? Na EA Play. Eu joguei ele faz uns dias atrás aí. Alguns dias atrás? Tá certo. Alguns dias atrás e é bem legal. Back during the winter gathering, and now that we're almost into spring, going up to the slopes is probably not on my mind as much as going to the beach, but that's what's great about video games. Tunic tá no Game Pass. Anywhere at any time, and it seems like the chat seems pretty hyped for this. Oh yeah, they've been waiting for this. I think in the top of the show, people were saying Shredders, 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 and Shredders. It's here, and it looks really good. Absolutely. But up next, Derek Bradley, the game director on Fling Talk, is going to be talking to Okadrian. But before we meet him, let's take a look at the trailer. Filled with the sound of the battles won, we bathe in the blood of that rising sun and burn.
Interessante. Ah, sim, Michel, tá legal o evento. Vai ser umas coisas bacanas. E o Tunic tá no Game Pass. Sim, Thiago, o Buzinho tava jogando, ele tá em português, sim. Ah, vai pro Game Pass o jogo? Ai, que delícia! Legal, hein? Ah, o pessoal que fez o Ashen? Será? Flintlock. Olha que da hora. Ó, Game Pass, Xbox One também. Legal, legal. Maneiro, hein? That was Flintlock. Curadores. I'm joined by Derek Bradley, the game director of Flintlock. How you doing, homie? Welcome aboard. I'm good. Yeah, thank you for having me. You know, people in the chat are Então, Rômulo, Tunic já tá no Game Pass, então já tá satisfeito, né? E vier agora é lucro. Your history and they might have expectations. So, in terms of how it correlates to this game, Tá bem maneiro o visual, né? are you going to have a familiarity with how this game's going to play? Yeah, you know, Ashen was really it was our first game at A44, so it's a massive thing. É, o Ash foi o primeiro jogos deles. Certainly all of that really hard-hitting combat, all of that kind of stuff, but this one is very much us taking that, expanding on it. You can kind of see the visual style in the trailer itself and like how far we've pushed that, but that's expanded into every other part of the game, so can't wait to see what people think. I can't wait to see it either. Like, the thing is that intrigues me, one of the things that intrigues me the most is the fact that the game is called Flintlock. You're holding a flintlock, but I feel like it can't be that on the nose, right? Like, can you give us a sneak peek or an idea of what that title means, if there's significance to the flintlock? Yeah, absolutely. You know, it's actually quite an interesting thing. We took like a fantasy world which would have had dark magic and the undead and all of those kinds of things, and we took human society to a tech level where flintlock pistols and guns and all those kinds of things had just been invented. And so I suppose the whole proposition is like, how would this play out? Now, how would something like Lord of the Rings play out if people had just invented, you know, gunpowder and they were able to blow things Infanto, já tá disponível. could, you know, where a wizard would be all powerful because they could throw a fireball at you. Well, now you could shoot a cannon back, you know? It's really interesting, and like there's a lot of really fun stuff we can do with that. Yeah, in relation to those kind of dark and terrible magics that also exist. Jonas é na E3. You're bringing about all the dreams people want. You know, I'm just picturing moments of Lord of the Rings where he's like, I would cut off your head, dwarf, if it stood, but and then flintlock. And that's the easy conversation to have right there. So you're putting everything full front. One of the questions that's been perusing right now, the chat, one of the questions I see is, I want to pet the dog. Can you pet the dog? Pet dog, bird, yes, no. Derek, can we pet the dog? It's a deep question. It is a really deep question, and something that we don't really like to talk about, you know? I feel like he's just got a lot of attitude, you know? And so entendi, Rom, like, entendi. when it comes down to him, he is kind of the epitome of all that dark magic and all. Tô muito afim de jogar Tunic também. All that stuff. Eu joguei a demo dele, pô, achei muito foda. Tô bem feliz que just patting him no Game Pass. might be a bit disrespectful to him. I'm not too sure. You know, we're sort of still trying to work it out with him. He's got a bit of an ego, you know, but we'll see if we can convince him to let you pet him, I suppose. You know, Derek, I gotta say, that was the most political answer I have heard in my entire life.
And I you love know- it so much. I think like petting the dogs is so important. You know, it really is. We don't even know if that is a dog because it has dog-like features. Is that a constant companion? Does it summon, or is it just with us the entire time? Yeah, so that little guy's with you the whole time. He's essentially like your companion. He you know, where you bring all that like flintlock weaponry, you bring the guns and the bombs and all that kind of stuff that you could possibly do as a soldier. That little guy brings all the dark magic. So you'll sort of see right at the start of the trailer, he's got like these little bird claws, and he's got monkey paws actually on the front, and he's sort of covered in feathers, and he's got horns as well. But he's sort of like a fox-like creature overall. And yeah, as you go through the game, you kind of figure out who he is and what his whole sort of story. Já esteve, Thiago. O Ashen, ele tava no Game Pass, acho que uns 2 anos atrás. 1 ano atrás, por aí. Não, acho que foi 2 anos atrás. Já tava no Game Pass assim um tempo. Ficou pelo menos 1 ano no Game Pass. As I say, like, I mean, for every single part of the game, from art style right through to character progression, all of that kind of stuff, it's a massive step up. For us, you know, Eu até cheguei a jogar um pouco, mas aí apareceu algumas outras coisas e eu deixei de lado. Uma pena não ter zerado ele. Like pre-industrial Napoleonic type tech level. We wanted to really portray that with a lot more of a realistic style, I suppose you could say. But also, you know, for our studio, it's just invigorating to try new things. Exatamente, Romulo. Quem curte Zeldinha, porra, o Tunic é muito foda. Então, Victor, Tunic tá no Game Pass. Esse jogo aí que tá aparecendo vai vir no Game Pass. Apareceu algumas coisas que estão vindo pro Game Pass, outras que não vão vir, né? Mas vão lançar pro Xbox também. Yeah, I think that's something that we like sort of deeply believe in A44. Like all of the stuff that you see here is captured in engine, so Apanhando já no jogo? Não começou direito. in the game, we've used the characters we have in the game and posed them for the trailer. But it really is just, this is what it's going to look like. So yeah, very similar to Ashen in that regard. Man, you gotta feel really good about that too, because people are they're saying positive things right now in the chat. They like the cinematics, they think it looks beautiful, and of course they want to find out if you can pet the fox bird doggo thing, which we'll find out in the future, as you pointed out, maybe sort of kinda. But if we want to follow updates on whether or not that's possible. Parceiro do Halo, que dia mesmo? Yeah, absolutely. Like, Dia if you go on our website, 25? if you just search, Flintlock or A44 Games, you'll be able to find us on Twitter, you'll be able to find us on our website, you'll be able to find us pretty much everywhere. Google it and Tô you'll mó fim de assistir essa série. 25 mesmo? That's my favorite answer, is just Google us. Na hora. Find us there. So thank you very much for that. Thank Ó, you. o Machado tá Thank you for bringing jogando those aqui o Tunic, tô achando bem legal. Looks fantastic. I appreciate it. Tá em português, né? Thank you, Derek. Thank you. Hey, that looked really good, right? And everyone, I tried to get an answer, but that was some really good navigation by Derek, so respect to him. Up next, Andrea Benet is going to talk to 2 devs from Roblox. Looks like Jansen Madsen and Matthew Houghton, creative director tem coisa de Roblox. at Splitting Point Studios, which is the studio behind the viral hit Wacky Wizards and high fidelity phenomenon Rolling Thunder. Take it away, Andrea. Scofield em algum lugar tá 90 dias de graça. Que é esse Scofield? Thanks, Adrian, and welcome, Jansen and Mad. Welcome to the show, guys. How's it going? Hello. Hey. Yeah, it's great. Real glad to be here. Yeah, we're excited. So Splitting Point Studios has made quite a name for itself within the Roblox community for making all kinds of stuff. But the latest thing that people are talking about, of course, is Rolling Thunder. And this game that you guys created doesn't even look like it's inside Roblox. It's just bonkers. How long has it been in development? Yeah, we've been working on it for 6 months now. And yeah, it's just crazy. Like, we honestly kind of just started it out as like a hobby project. And then we just it's just gone so far, and like the graphics are crazy cool for like streaming on demand, and yeah, it's real fun.
And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making content and doing content creation for quite some time now. I would say very well known within the Roblox community. How have you guys really seen the journey, not only of what you have been doing as a studio, but really where the kind of UGC community has come? I mean, it feels like Roblox has just like skyrocketed in the last couple of years. Não dá pra mudar o formato dos bonequinhos no Roblox, não? Sempre quadradão assim? So that's like, you know, almost my entire memorable life since then. And yeah, it's gone from, you know, Já respondeu a minha pergunta. sandbox A toolbox imagem. to, yeah, what we have today, which is, you know, like so many projects people are making, the comments on them are, it doesn't look like Roblox. And it's going to become a thing where, you know, that becomes a thing where it's like, it does look like Roblox now. Just because of so many Caralho! things they're adding and, you know. Virou Call of Duty o Roblox do nada ali, ó. Every day it's getting more and more, yeah, modern, I guess. Do you think that this is going to be the wave of the next generation of game developers? I mean, obviously tools like Unity and Unreal Engine are always going to be important, but it feels like the kind of Roblox, né? that Roblox is handing to young creators feels so approachable. Yeah, absolutely. I mean, like the transition from like player to developer, like on Roblox, is so seamless and easy. Like we hit this, like literally, like every kid plays Roblox, right? Like as they like grow older and they start getting to teenage years, like it's absolutely going to happen. Like it's just going to be a natural thing. Like everyone, like you start going from playing Roblox to developing on Roblox. Pelo que eu entendo, o Roblox é um jogo pra você fazer jogo, né? So when was that? Aí você cria vários jogos ali dentro do jogo. Not wanting to go back and play, E é um jogo que é um jogo que é um jogo que é um jogo e um jogo é um jogo e um jogo é um jogo. Mess around for Tipo isso, né? funsies. Yeah, that was like I was 10 years ago. I think Jensen was a bit more recent, about 3 years ago or so. But I would say we still play heaps of Roblox games all the time. Yeah. I mean, I think most people that make games and develop games are, you know, game players primarily, and that's no different for us. So a lot of our inspiration is from, you know, playing other people's projects and kind of being like, oh, what if we could do this as well? Or, Então tem umas surpresinhas aí no Game Pass. Conversa com o pessoal, às vezes tem aí um tempo aí pra você fazer uma pausa, né, uns 3 minutos. easier to kind of just jump in and make that change. Yeah. Which we do. That's so awesome that it can kind of be a collaborative experience with your community. And speaking of which, we unfortunately don't have enough time to keep talking about Rolling Thunder, though I have a bazillion questions about it. But if people in the chat want to keep up with the development of what you guys are working on, where is the best place to follow you guys? Yeah, you can just follow my Twitter, you know. Shameless plug right here, Jandal, RBLX. You can just Google it and it should come up, hopefully. We're all about the shameless plugs here at the Idea at Xbox Showcase, so it's not shameless. Plug away. Well, gentlemen, thank you so much for taking time to chat with me about Rolling Thunder, and like he said, you can go ahead and follow him at Jandal, and enjoy the rest of your day. Yeah, thank you so much. Cool, Cheers. thank you. Well, we have got more show to come, but we have another quick break, so don't go anywhere. More surprise Game Pass announcements. Aí, ó, vai ter mais surpresa no Game Pass, hein? Vai ter mais coisa no Game Pass, hein? Será que ela vai lançar mais um jogo aí pro Game Pass? Vai aparecer mais um aí? Disponível agora? Quer dizer, disponível hoje, né? Vou deixar essa propaganda doida rolando aí. Mas nunca foi barato ter filho. Como assim tá caro ter filho hoje? Nunca foi barato. Ó, o Michel falou que Cyberpunk de PS4 tá R$40 submarino. Or her. Or her. Or Her. 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 Showdowns. Extreme birding. The love. Love now. Flawless. Hot takes. Go ahead, tell me I can again. Fearlessness. The community you built. The non-stop inspiration. I want to change the world. It's not Twitch without you. Someone has to fight for what's right. Like it or not, we're walking the same path.
Agora você pode ver essa bosta no Disney Plus. Who missed me? You in? Let's go do something crazy. Philips presents One Blade. Trim. One Blade. Shave. For every Shave. style. For your style. Philips One Blade. Your style made simple. Nossa, só gente gostosa ainda, comercial. É, são 8 propagandas. Isso aqui no meu canal não, hein? Essa putaria no meu canal não, hein? Maluco, hein? Não aceito. It's amazing. He's talking about motorcycle insurance, and people love it. Of course, they love the savings they're going to get with Geico, but it goes beyond that. You deserve to save. Heard that before. You deserve to save. I know. I need you to hear me. You deserve to save. Oh, Gex the Gecko. I mean, he has a way of making you feel seen. Bundle car and motorcycle insurance and save at geico.com. Xfinity Internet gives IM branded Wi-Fi speed faster than Achou que presta pra da Sony. legion of fans and a reliable connection for all his devices. So all he does is win. Porra, é essa? Do nada. Sim, Tunic é Souls-like. That is correct. Vocês não sabiam que Tunic é Souls-like? I do see you in chat trying to defend your performance in Escape Academy, and don't worry, it's okay. We all believe that you would have solved the puzzle if you'd been given just 2 more minutes. Pior que eu não sou eu ganhando essa propaganda, é da live que eu tô assistindo. Da minha não tem essa. Não tem outra propaganda, não. Essas outras propagandas é tudo da transmissão aí. Tô ganhando porra nenhuma, não. See, this is what happens when you let him play a game in the middle of the stream. I told him that it was risky. But what's not risky is the chunk of new trailers we've got for you guys. Let's take a look at what's coming to Xbox soon. Vamos ver o que vai chegar. Deve ser um RPG japonês. Ah, não, jogo de fazendinha. Caralho. Não tô entendendo nada, por isso que estou gostando do jogo. Não era isso que eu tava esperando, pra falar a real, hein? A quebra de expectativa foi mais de 8 mil. Eu tava esperando um jogo pixel art. Aí veio um Roblox. Eu falei, oxi. Ô, eu achei o visual feio, hein? Feio. Porque o gráfico do jogo é fraco. E a direção de arte também. Então é um jogo feio. Não sei se é legal. Ô, falando que esse jogo é mó legal. E já tá no PC. Já não saiu pro PC. Será que vai vir pro Game Pass? É, o Void Train, esse mesmo.
No PC já saiu. Aê! Xbox. Pena que não é Game Pass. Hello! Today we will show you a bit of the new There Is No Light gameplay. Along Ah, esse jogo eu acho que é brasileiro, não é? There's No Light. what we prepared for you. Now we are located at Frontier. Pilgrims Ou eu tô confundindo com o outro? Acho que eu tô confundindo com o outro. to Messiah, their savior. But Solar Core kill any heretic they can catch. Caralho. Violência. Took a secret path through caves to reach the Pilgrims' camp. Along the hero's way, he will meet many people and creatures who need his support. Help or not is your choice, which will affect the hero's karma. Karma will be needed in future, so be mindful of your choices and decisions. Já quero jogar esse joguinho. First Pilgrims Camp. Esse Miroca, beleza? You can gather some Tudo information certo. about Messiah, Pilgrims, and the Lighthouse of Gostei, Hope. gostei. Eu já quero jogar, hein? Subquests with great rewards. Tomara que venha Game Pass, hein? Isso aí, Game Pass. Ah, here they are. Cannibals. They may look funny and stupid, but bloodlust made them very dangerous and aggressive. Here, you can see Karma Door, which can be used É bem bonitinho, né? A pixel art. Foda pra caralho. using these doors. The hero pays with his karma. Cannibals have strange architecture. They build their houses on top of each other, and that brings many conflicts among them. Ah, não tem nenhuma trilha sonora, né? A tough fight ahead. Let's battle through it. Agora apareceu a trilha sonora. De sangue? Pilgrims believe that to clean your soul, you should look into holy water and reject any evil within you. I think our hero has many secrets because his evil side is tough as hell. Aqui, ó. A sombra dele.
Interessante. There Is No Light is coming out this year. Não vai vir pro Game Pass. Legal. Não sei se é roguelike, não. Man, the Twitch chat comments for There Is No Light were hilarious. The cannibals living on top of each other, the the grunts, I love it. I like that impression of the I got pumped. I got called out. Sounded like. They knew I would like Void Train, and I do like Void Train. It's trains meets Half-Life. If Half-Life was about existential dread in the void, it looks great. I like that Brunamania in chat. Gostei do jogo, hein? They thought it looked Isso aí eu vou like querer pegar. Express and Com certeza. got into a fight. Não vai entrar no Game Pass. Assim, o Tunic, quando foi apresentado, não falou que ia vir pro Game Pass. E aí, quando lançou, ele veio pro Game Pass. Então, no momento, não confirmaram que veio pro Game Pass. E falaram que lança esse ano. Então, pode ser que lance no final do ano, agora na metade, a gente não sabe. Então, quem sabe, quando lançar, apareça no Game Pass. Mas ele não tá confirmado como Game Pass, não. Like I was making the There Is No Right sounds during the trailer. Yeah, it looks like the cutscenes and some of the narrative dialogue scenes in the gameplay are going to be in that anime style, and then it looks like the gameplay itself, is in the complementary art style. It's interesting. We don't see a lot of games doing that. No, but we do see a lot of games, and we're going to see even more, including this next game, which I am extremely biased towards, right? We're gonna meet the devs. Eita, vocês estão vendo ali no fundo? O cara tá com a TV ligada no Fable. Olha só. Não sei se dá pra ver, deixa eu ver. Dá pra ver, ó. Fable ali no fundo. Os caras tão deixando a gente sonhar. É claro que vai aparecer nesse evento, né? Mas... Fable tá praticamente confirmada, né? Introducing the next great legend of wrestling. From humble beginnings to the electrifying figure, taking the world by storm. Bravely embarking on an epic quest. From parts unknown, the journeyman traveling the world to take on the very best. Aí, ó, o Range gosta desse jogo, hein? Wrestling de mundo aberto, pixel art. O Range tá gozando litros agora. The man who draws a crowd wherever he goes. The rising star that everyone wants to know. An unstoppable, Muchacho Man. high-flying behemoth in the ring. RPG tático. He's bringing out moves we've never seen before. Quer dizer, RPG, né? De turno. Legal. Será que o Range vai comprar esse jogo? Será que o Range vai comprar esse jogo? Eu não sei, hein? Estou na dúvida. Man, this is my favorite time of the day. I've been waiting. I'm going to try to do this as professionally as possible. Welcome the founder of MegaCast Studios. James is with us. We got the last outlaw, Double J. Jeff Jarrett is here. And of course, our man, Mr. Five-Time himself, Booker T. Thank you all for joining me. Tem um cara lá do vocalista do Sepultura, tá no jogo. Não sabia. Thank you. What's up? Por isso que tem uns metal ali no trailer, né? O Derek lá do Sepultura tá no jogo. Big shout outs to Queen Charmel. Well deserved. Hall of Fame. Yeah, you know what it is. Yes, indeed. My queen taking her rightful place next to her king. So yes, beautiful team. Yes, sir. Happy to have you all here today. James, want to start off with you. Hey, you know what? Maybe you haven't held any championships that I know of, but with this game right here, I think you've got a championship on the way. Tell me what we're looking at right now. What is this? I want to add that I'm definitely starting out. Aí, ó. Aqui tem informação na live, hein? Like this is a multi-year, 3-year project where our team is just so excited about.
Although I've never wrestled, I have powerbombed my children to sleep, and I often wrestle my team members at the office. So we have insurance for it. It's all good, and it's major creative inspiration for us. But so WrestleQuest is the world's first wrestling RPG. Aí, Randy. Já infarta agora antes, ó. Tem a demo do jogo, ó. Tá vendo, ó? Live gameplay demo. Toy Story with Lord of the Rings story. Procura aí, ó. Depois deve ter a demo do jogo pra baixar. Everything here is wrestling. There's no kayfabe. Wrestling's always on, and wrestling is life. So it's very much packed in every nook and cranny with just this. Dá uma procurada aí. Deve ter a demo já. For wrestling that we've transformed with just a number of amazing legends that we've had a chance to work with, like Jeff and Booker. Yeah, we got some live gameplay right here. And Booker, I'll start with you. I remember we spoke earlier and you mentioned that you were a gamer. We were talking about how in video games, it's always the pageantry and the entrances and can you brain buster off the top rope. But finally, we have a game that talks about the story element of wrestling. Can you tell me what that means to you? Yeah, that's the part of wrestling that's near and dear to my heart. I always talk about the Shakespeare, the Romeo and Juliet, the Phantom of the Opera, the Encore, the Bravo. Being able to go out and tell a great story through professional wrestling has always been the pinnacle of the professional wrestler trying to get to that point. Through a game like this, the fans actually have a chance to actually feel what it's like to be inside of the game. That's a big shout out to that. And Double J, of course, you know all about wrestling and storytelling and what it's like to reinvent. So can you talk to me about the process that you were looking forward to as well in this game? You know, coming from a wrestling family, I'm a third generation wrestling promoter. I've wrestled for over 35 years. And at the very core of it, we're all about an emotional connection through storytelling. And if you want to go back to the 80s with Macho Man or Andre or the 90s, all through the generations, it's all about a connecting emotionally. You can have the greatest move set in the world, which is very, very important. But at the end of the day, you've got to have the characters, you got to have the persona, and you have to tell the story. And James and his team at Mega Cat have blown me away since day one. Eu acho legal o WWE por causa das fantasias. Is the art of the storytelling, and WrestleQuest is certainly going to do that. Do teatro, né? Uma coisa mais teatral, mais fantasiosa. Tem um lance assim de histórias assim, né? Entre os tipo rival. Então é mais aquela coisa assim tipo de ser realmente uma história, uma série, né? Uma novelinha. Enfim. Yeah, you know, man, it's been so. É uma luta para toda a família, né? The game very much is just layer after layer of like our dreams of what we wanted to bring to the games industry. Like most of us were inspired by this era of gaming, by that era of wrestling. Yes. And you know, I'm in Pittsburgh. Ó, o cara, ele tem todos os consoles, ó. GameCube, PS4, PS1. You know, it's like it's something ali. We've just poured our hearts into, and I think you can see it as you start to work through the storytelling in the game. So it starts off with a young Randy Santos, who later becomes Muchacho Man. You know, his entire life is inspired by 80s wrestling. So he's sitting in a living room like many of us, about 3 to 5 feet away. Tem que aumentar o hype, né? That eventually is what inspires him to follow in the footsteps of these heroes through indie promotions and trying and pushing and all the character development of, you know, getting found, putting your reps in, tapping into the kind of tribalism and mentorship of like senior wrestlers pulling you under their wing and working through the character development through trials and tribulations of making a name in a world. Aí, ó, o Randy mandou uma mensagem ali, ó. Take my money. It definitely has a lot of playfulness on the aesthetics for nostalgia, but the storytelling we think is just packed full with something fairly representative of what we think fantasy and the intersection of like, autobiographical wrestling storytelling is about. You're looking out for that, and go ahead. Sorry, Adrian. I do want to add one more thing. So you can probably tell that Muchacho Man is like heavily inspired by Macho Man, who's one of the flagship all-time greatest, right? So he's kind of front and center into what inspires Muchacho to follow in these footsteps. And throughout this development, you'll just see a number of
independent wrestlers and legendary wrestlers that take part in this universe as heroes that entire cities are dedicated to. So the way that we're actually working with the most legendary wrestlers is each one is a Statue of Liberty style of monument where wrestling towns are founded upon their legacy. Same thing for Booker and Shermel. Jeff, of course, has an amazing town. Tells you all about the history of guitars and wrestling, and then third generation promoter lifestyle. Yeah. It's very much like a immersive storytelling experience where when you're working through these Esse angles, tutorial it's really going to be fun for wrestling fans. mostrando, né, ó, a luta, eu acho que não é só ganhar a luta, mas também deixar a luta interessante, né, para o hype ficar alto, né. Unlock exclusive story cinematics or unlock pieces of gear and equipment that kind of inform how your characters are built out and how that progression takes place. So I just wanted to glue that high level concept together because I think that's usually the first question wrestling fans ask when we have shown them the game privately. No, I respect that, and it makes a lot of sense. And you mentioned to Double J, so I'll go to you first. Do you have a favorite wrestling town? Isso é bem o comecinho do jogo, just in general? ensinando o personagem a correr e tal. You know what? Here's the thing that I was just sitting here thinking. I'm watching the chat come in. Adrian, this is all kind of new to me. This whole it's really cool. But the thing that has attracted me to the entire WrestleQuest, no matter what town it may be, is and Booker probably can relate to this, whether it's an action figure or a video game or whatever it may be through the years, authenticity is for me. It's at the very, very top of my list on getting engaged with it, and that's what WrestleQuest is. James just went over point after point after point of just how immersive the experience is, and so that is at the very top of the list for me. Is no matter what town, and look, me and Booker both have podcasts, and you'll see a little buzz in there of Conrad Thompson, my partner. But whether it's a podcast or in-ring wrestling match, you have to connect emotionally, and it has to be authentic, or it doesn't resonate. And that's what WrestleQuest does. It really resonates with the audience. And Book, on that note, it's got to feel good too to know that long after everyone stops wrestling, there's always the legacy that carries on in game. The ability to go back and recreate moments to create your own storyline. So it's got to be impactful for you to see that, right? Of course. I mean, you guys couldn't have hit the nail on the head better with someone like Savage. Savage, Steamboat, WrestleMania 3. Not just WrestleMania 3 in that match, but the leading up to that match. When Steamboat got the larynx crushed. Yeah. To be able to create your own stories and relive that story. I think for me, that's what I get out of this more than anything is there again, the storytelling, which I think is the base of professional wrestling. I 100% agree with that. Like I was saying, as a fan growing up, and James, I'm happy you're taking the story element into a game like this. Look, I love grappling. I love creating my own interest, my own character. But I fell in love with everything. I remember, again, WrestleMania 7, seeing Macho Man do the elbow drop like 5 times. Warrior gets up, speaks to the heavens, wins. I'm thinking, oh my God, my heart's broken. And then he reunites with Sherry. Like, to me, I saw people in the audience crying. My mom was crying. I didn't even understand love. Look at you, man. I love wrestling, man. I didn't even understand love, and I was crying. I'm like, I'm emotional. I don't know why. So, James, how do you put that into a game like this? How do you capture all that? Yeah. Yeah, first I just want to jump in and say that 30% of our time working on WrestleQuest is crying, and the other 30% is just marking out because it's like I can't. As I'm sitting on our group introduction to WrestleQuest, and we're so excited to premiere it, getting excited whenever I hear Booker and Jeff talking about the game we made. Like it's truly a dream come true for the studio, and it's just packed full of everything. Vai poder gerenciar vários lutadores? Será que é isso? And the storytelling side, that's really what it's all about with RPGs. It's gripping the characters. There's over 10 playable characters for party building. There's a number of ancillary pickup characters that all have their own unique hooks and character agency that if you would want to replay WrestleQuest over and over again, you could still find unique ways to unwrap this universe. But literally hundreds of quests and side quests that help demonstrate all these different pieces that we've picked up working with some of these legendary folks the last 3 years. So I think acho que tem a demo mesmo, hein? It's the stories that they tell. It's reimagining them through this toy and nostalgic lens. It's really just everything from the items and equipment and gear to
the critical path storytelling that is just key to main gameplay. I do have some bad news right now. I got the Sandman. Oh, I believe it. I do. And the problem is the Sandman's sweeping right now. I got the Oscar playing me off. You're telling me, shut up, Adrian, wrap it up. So I want to say right now, really quickly, each of you, where can we find you and find more information about you? We'll start with you, Booker, then Jeff, and then James. Oh, man, find me on Twitter at BookerT5X. That's on Twitter and Instagram. BookerT5X. Now, can you dig that? Sucker! Let go. Double J? How do I follow that, Adrian? Shucky Duck. But mine's simple. At Real Jeff Jarrett. Twitter, Instagram, and Facebook. Twitter, Instagram, Facebook. At Real Jeff Jarrett. My World drops every Tuesday at 6 a.m. And James. If you want to get into the ring and you want to get close with WrestleQuest, it's at Megacat Studios and at Skybound Games. I appreciate it, gentlemen. This has been a dream come true to me. Thank you, James, for the wrestling experience. Booker T, thank you for everything that you do. And Double J, you can slam the acoustic guitar on my head whenever you want to, bro. So thank all of you for being here. I got one specially for you, Adrian. I promise. Good look at that. Thanks, guys. Thanks, man. Thank you, guys. Thanks, guys. This was an amazing experience, everyone. As you can tell, I'm geeked right now. I love professional wrestling. But I've got to shut up because this is not my show and it's not all about wrestling. It's about Idea Xbox Showcase, which is why Andrew Renee is going to connect with the lead game designer behind the upcoming title, Floppy Night. So before the devs join, though, we have a trailer. So let's take a look at that. Deixa eu ver o que tá mesmo. Vai dar um trabalho de mudar. Acho que já vi esse jogo em algum lugar. Game Pass. É um jogo de cartas que não tem cartas. And welcome to the show, Christian. It's so good to have you from Rose City Games taking a look at Floppy Nights. How are you doing today? I'm doing well. Thanks for having me. So as the lead designer for this game, it feels like there's a lot of pressure on you to get everything perfect. Are you sweating right now? Are you feeling confident about where you guys are at? Oh yeah, I'm sweating bullets. Exatamente, o card game Tactics. We've been working on this game for a pretty long time. We started development on it in January 2019. We've been working on it. It's been a passion project ever since for us. So we're excited for its upcoming release. When we were doing our rehearsals yesterday, I had mentioned that, you guys last showed this IRL at PAX 2020, which kind of feels like a lifetime ago. But with PAX East looming, it's kind of exciting to think that, indie devs are going to once again get to connect with people. Has the feedback on your guys' previous games, like, Garden Story and, of course, Into the World Next Door, really impacted the way that you guys have designed Floppy Nights? Yes. So a lot of the way that we like to design games is Não joguei o Yu-Gi-Oh! Não joguei ainda. We want this to maybe be your first introduction to these genres, especially because we like to match. Mas o pessoal falou que é muito bom, né? Like a tactics game and a deck building game. And a lot of folks when they Café play só. tactics games, there's a lot of math and it's a lot of really crunchy rules and things like that, which I love. But we want to make it so that a lot of people can experience this and a lot of people can come into it without being, scared of how complicated it's going to be. So we try to gear it towards a little bit more friendly, more accessible, we're able to get into. We definitely did that with The World Next Door, and we did that a little bit with Garden Story as well. I love how you use the word crunchy, because it does feel like sometimes when you get into the weeds with tactics games, it does feel a little bit unapproachable. And I think just the art style alone kind of opens the door for people to be like, hey, maybe this is something that I can play. Do you guys have different kind of difficulty settings, or is there a way for maybe a noob like me to get in and not feel too overwhelmed? Opa!
No difficulty settings. Daqui a 8 minutos vai ter mais um jogo pro Game Pass, hein? Like you can get right into it. The game, Qual será? has a lot of intricacies because we're dealing with tactical gameplay. You want to plan ahead. You want to do the right stuff with a random hand of cards. So a lot of it's going to be about making sure that you always feel like you can do something cool every turn. And we've spent hours and hours and hours making sure that that's possible. So I promise you'll be able to get into it just fine. Oh, it looks like you've got a teammate in the chat that says, Christian, your haircut looks great. Thank you. I got it just for this, sure. I love it. I love it. So what kind of inspired you Ah, mas guys to indie go com in this certeza, vai ser um direction jogo for indie. this gameplay? Is it because obviously Rose City Games kind of has a really diverse set of games in you guys' portfolio? Was this something that the team had just always wanted to do? Well, the creative director, Marlo Doby, she also worked on Dicey Dungeons, was pitching around with our studio founder, Will Lewis, right? And they were talking to each other and they said, what if we did Advance Wars with cards? And they passed that to me, and I was like, what if you did Advance Wars with cards? What does that even look like? So we took that concept and I buried myself in a conference room and I wrote on a whiteboard for a couple hours. And we made a paper prototype, which ended up being this thing. So it's a lot of, what if we took the games that we grew up on? She grew up on Advance Wars, I grew up on Final Fantasy Tactics, and made it, just a little bit different. Maybe we've twisted it with a new genre. And we try to do that a lot with our games, right? World Next Door was, match 3 and puzzle solving with sort of a dating sim thing. So a lot of our games are, what if we took a cool thing that we used to play as kids and made it even Ah, Slime Rancher acho que é possível. I think that that's so awesome. I love how Já coloquei. the flexibility of working in the indie space really kind of gives, the smaller teams the ability to be nimble and experiment and kind of, see what works. Did you guys find that when you were, doing the, pre-production of this game after you did you papered it, that you found some things that you're like, hey, in theory, this feels like it could work well, but in practicality, it's kind of doo-doo? Yes, that's just part of games, right? So a lot of the stuff that I try to do as a designer is make it so that games do things only games can do, right? When we started the game, there's a lot of hard rules, like units can only do this and can't make cards out of this. Eu tô curioso, eu acho legal o card game. Playtests, folks were telling us hey, this part's really fun. Wouldn't it be cool if when you played a card, the card got better the more times you played it? And going back to our rules, oh no, we can't do that. That's not in the design doc. But playing it over and over, we're like, actually, that's a really great idea. Let's do that instead. Let's do things. Let's make a game that does game stuff. And we take the good ideas, we harvest them all into finding the fun, right? Which is the really lame way of saying that. Oh, I don't think it's lame at all. I think that's why we all love video games, right? It's all about having a great time and connecting with other people about it. So for this game, would you say that it's a game that people are going to have a kind of crafted experience with, or is there kind of some room to kind of have a little bit more of a custom experience as a player? Oh yeah, there's going to be a lot of room for flexibility. So there's multiple deck types, right? Each of them have their own personality. We made it a big deal so that you can mix all the decks together. No two decks look the same, especially on the dev side. I like to do something very specific. My coworkers like to do things I wouldn't even think of. There's a lot of ways to play this game and a lot of ways to win every level, right? You just have to use your mind and see what you like to do with it. Oh, I love it. I love to have a custom experience. That's awesome. And hearing people's different builds is always really fascinating, how people go in just completely different directions sometimes. But it's what's so great about our game community. Everyone is a unique flower. So for everybody watching that is excited to check out Floppy Nights, where can they follow you guys and learn more about the game? You can check out us at Floppy Nights on Twitter. There's also at Rose City Games if you want to hear about the other games our studio is making. And we will be on Xbox Game Pass in Q2 of this year, so check out for that. Ah, o que eu falei que tinha gráfico de Roblox. Thanks so much for your time today. And, Então, é que eu não gostei do gráfico e não gostei da direção de arte. Mas tem que jogar pra saber se é bom, né? Mas não chamou atenção, assim, tipo, eu achei meio... Going to take a quick break, but don't go anywhere. More ID at Xbox Showcase is coming up, including another Game Pass reveal. Tem um Game Pass aí. Game Pass. Agora vai ter 8 propagandas, segunda da outra, né?
Mas que seja mais um jogo que já lance no Game Pass, né? Já libera no Game Pass. Vai ser da hora, né? Não conheço esse jogo não, Hearthstone. Pra quem gosta de Tactics, tem muita coisa aí pra assistir, né? Pra jogar. Tem serrilhado sim. Se você tiver com a cara na TV. Sim, aparentemente vai ter. Eu já fui para isso no Xbox. Oh, será que é esse jogo? Age of Empires no Xbox? Pode ser, hein? Ah, Hearthstone. Eu não conheço. Assim, não acho que tá dublado, não tá dublado? Hearthstone tá dublado. Mas é só pra celular e PC, né? Muito bom, Vagrant Story. Voltou. Welcome back to the ID at Xbox Showcase. I'm half Ocadrian, half caffeine, joined by the GOAT, Andrea, and our showcase is almost over, but we've still got a few more surprises left. Oh, yes. Keep the caffeine going. I love the energy. I love the segment that you did on WrestleQuest. That was super fun. We've had a wonderful show here today, but we still have a little bit more, a few more surprises, as Ocadrian said. And we are excited to reveal this one. Here are a few more games coming to Xbox Game Pass. Take a look. Vamos lá. Tem sexo, hein? Tem sexo, hein? Ah, vai apresentar vários jogos. Eita, Paradise já tá disponível? What the hell? Dia 22, eu já sabia. Gerenciamento de base espacial, né? Nossa, parece Legend of Mana.
Legal. A first-person murder mystery, Paradise Killer, is now live on Xbox Game Pass, and Jermaine Plays is playing live on their channel. So check it out on twitch.tv/Jermaine Plays. That's JERMAINE Plays. You can find them in the Control Plus app under Participants and follow them or jump to their stream like we're doing right now, Andrea. I love it. I also love that in the chat, Jelly Esse Paradise Killer é um jogo de investigação, é isso? which is awesome because I love music in games, and I think that sometimes soundtracks are underappreciated in video games. Yeah, I 100% agree. It's a great way to sell a vinyl, by the way, is to have a great soundtrack and give people something to listen to. But I agree, a good soundtrack sets the tone and gives you a feeling of what it's like. Tomara que seja em português, né? Tô curioso. During a dialogue sequence. Parece bem louco o jogo. I'm already stoked to play it. You just want to watch people cook all day. Yeah, I do. Cook all day, hang out, talk to people, solve murder mysteries, preferably in under like 5 minutes, unlike some people who couldn't do that earlier. I won't say any names, but it's still a little bitter. Ah, você já tinha visto que ia sair o Paradise Killer? É, então você falou Paradise Killer. Paradise Killer is out now, live on Xbox Game Pass. So for everybody who has been dropping all of the love for Paradise Killer in chat, you can now play it on Xbox Game Pass starting right now. It's there. What? Right now? Yeah, like right now. Like the fellow. Yeah, Kind right of now. like this last announcement, not last. We still got more stuff, you guys. The spring's game spotlight is currently happening, which you may have heard about. That's Esse é o... Como eu falei, é o Insider. Through April 11th. If you guys want to learn more about the Spring Spotlight, you have to visit xbox.com/spring spotlight for all of the details. Look at all these games, right? Oh my God, they're going so fast. I don't know which ones are there. That's a long time You're to going to find have to go out, to the website. Yeah, I like that. That's good. I think I saw MLB The Show on there, and I don't know what else was on there. I was kind of looking away. O que é o último agora? Time to kind of catch up on games that maybe you didn't get a chance to play, which I know is a reason why a lot of us love Game Pass. Is this really convenient way to kind of checkbox some of the stuff that's been in our pile of shame, which admittedly for me has been growing to an embarrassing amount. And you know what? You're not alone. People know this and they recognize the good games. As we can say right now, as a not pre-recorded message, we're live. A Slice of Kiwi said Game Pass is the best gaming deal in the industry. And honestly, I'm hard-pressed to disagree. You know what I mean? Like, it all looks very good. So it was a great show. It was a great day. We had a ton of indies. There was a ton of stuff for you to look at too. And of course, missed anything, you can always go back and watch the VOD as soon as it ends. You can have your own little show, or you can watch it back with your chat. So thank you all for being here. Thank you, chat, for conversing with us the entire time. Thank you to the entire production staff behind the scenes. You don't see the work that they do, but it looks fantastic. Andrea, thank you for being here with me. You're the GOAT. Oh, it's my pleasure. I love when I get to work with bom, né? you, but I want to make sure you tell people where they can follow you and see what you've been up to. Yeah, sure. My name is Adrian. You can find me anywhere as OK Adrian. I mean anywhere. Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, obviously. I'm a 2021 Twitch ambassador. I've been streaming for 8 years, partner for 7.5. And I'm playing everything right now, Triangle Strategy, but that's going on hold because Tunic is going to be in my hands very soon. So look for your boy. Oh, yeah. I definitely have to download that stat. And I'm Andrea Renee. You can find me on Twitter at Andrea Renee, and you can follow my show, What's Good Games, at What's Good_Games, or right here on Twitch at What's Good Games. New podcast every Friday. I want to give a big thank you to all of the developers and our guests who joined us on the show today to share updates about their games and talk to us about what they've been making. If you are making a game or you have an idea for a game, you want to submit it to ID at Xbox, you can get all of the program details at xbox.com/ID for details. Maybe we'll be featuring your game on the next ID at Xbox showcase. Who could say? But thank you to everybody for joining us today and to all of our partners at ID at Xbox. And we hope that you guys have fun playing all these games. We'll see you soon. Thanks for tuning in. Legal, pô. Curti o evento. Umas coisas bacanas. Vou achar aqui o Tunic.
Paradise acho que já tá disponível também, né? Para 20 de maio. Ele tá aqui, Paradise Killer. Vamos ver o Paradise Killer. Ah, não tá em português. Pena. E a televisão com videogame embutido era qual o nome que você sabe? Como assim, TV com videogame embutido? Não sei que TV você tá falando aí. Bom, agora eu vou jogar um pouquinho de Tunic. Até às 6 da tarde. GameCube com tela. Tinha essa TV? Eu não sei. Não fiquei sabendo de uma TV aí. Com isso daí. Ah, esse Sentry, ele é um free to play. É um jogo de combate. Você controla uns dragões, ó, 6 contra 6. E você joga aí com dragões, vai voando aí pelo mundo das arenas, né? Botando os foguinhos. Eu ia fazer vídeo dele, mas eu não consegui ficar com tempo. Eu acho que é só nova geração. Se eu não me engano. Não é FPS não, é terceira pessoa. Ah, não tenho ideia, acabou de lançar, João. Acabou de lançar o Tunic, eu não tenho ideia qual a duração. É só nova geração. Legal, né? É de graça, é só baixar. Mas é só pra nova geração. Deixa eu ver se tem a duração do Tunic. Acho que não deve ter não, acabou de lançar, né? Ver se eu acho. É, tava em beta no PC. Deixa eu ver. É, ainda não tem a duração do jogo não, do Tunic. Também, né? Depende da pessoa pra pessoa, né? Quando eu tiver a duração, esse jogo dura 10 horas. Talvez vocês zerem em 12, em 13. Talvez vocês zerem em 8 horas, né?
É que tem a média, né? A média, às vezes, 10 horas pra zerar mais ou menos. Como é um jogo de aventura, isométrico, deve ser um joguinho de no máximo 10 horas. Né? O Link deve ser um joguinho de no máximo 10 horas. Não tem muito o que. Tem como fazer um jogo gigante, assim, né? Não, eu já testei. Já testei já, assim, o do dragão. É bacaninha. Pra quem curte, sei lá. Puta, eu adoro jogar, assim. Aquele jogo lá da Sega. Que é de tiro. Vocês estão ligados com o jogo da Sega? Que você fica em cima do dragão e é de tiro. Tem o arcadezão. É tipo esse jogo aí, só que multiplayer. Entendeu? Isso, Sonic. Aquele jogo do Sonic que você controla o dragão. Isso, Panzer Dragon. O Michel falou aqui na Twitch. Esse Sentry é como se fosse o Panzer Dragon, só que multiplayer. Entendeu? Jogabilidade, assim, movimentação bem parecida. O dragão voa rápido pra caralho. Você faz uns sprint assim, né? Você dá uns rasantes. Então, só que ao invés de ser de aventura, é multiplayer o jogo. E aí você tem as classes, né? Você tem dragão mais fortão, dragão mais leve, as coisas. Mano. O jogo é bem bonito. É bem bonito o Century. Vou colocar aqui pra vocês verem rapidinho. O visual dele você vê assim que, tipo... ok, o Xbox One não faria isso. Tá em português. Ó, que bonitinho. Português. Aí, ó. Eu só testei só. Eu joguei uma partidinha só. E as classes aqui, ó. Com certeza não é 1080p. Deve ser pelo menos aí um Quad HD. A resolução do jogo. Ó, bem bonito o jogo. Pô, free to play. Pra um free to play tá bem bonitinho, né? Aí você escolhe a classe. Eu não sei se tem como pegar outros dragões. Eu só testei, entendeu? Sim, eu quero assistir o do Morbius. Se o cenário, não sei, eu acho que não prestei atenção não. Tá mais voando, né, do que no chão. Tipo assim, não vi não. Ó, espectro. Vou pegar esse saqueadorão assim. Dragãozão aqui. E a habilidade. Acho que dá pra trocar de dragão sim, ó. Um dragão diferente do meu, ó. Acho que a gente troca os dragões.
E aí, Stranger, beleza? Então, ó, começou aqui. Aí tem as habilidades aqui, ó. O X, Y. Dá pra fazer um voo maior. Fogo. Que é vida. Ah, sim. Vou correr mais, vai ter que cortar 2 vezes. Sim, entrou. Eita. É, e tá 30. Acho que ele tá 30, sim. Eu não lembro se tem modo de desempenho, essas coisas, acho que não. Tá legalzinho o jogo, pra jogar de boa. Não, vou jogar agora. Tá abaixando. É Century, é um free to play pra nova geração. É, poderia ter um modo 60 FPS. Talvez adicione depois. Ó, acessibilidade. Legal. Pode ter uma espada aqui. Com alguma coisa ali. Demo tinha. Ah, aqui que pega. É a conquistinha. Um pau. O nome da conquista é um pau. Ok, entendi tudo. Olha, olha, olha. Souls like. Se tem Ro, Lada, Souls like. É, tem uma coisa aqui embaixo, né? É muito gostosinho bater no jogo. Você sente um impacto legal da porrada.
Tomei. A rabada na cara. Eu não lembro se tinha esses inimigos na demo, acho que não tinha. Tá disponível já, Siri, é só baixar. Tá no Game Pass. Ah, fogueirinha. Salvar, né? Aí a chave. Sim. Acho que eu tenho que voltar, né? Porque eu peguei a chave. Tinha uma porta precisando de uma chave aqui embaixo. E a porta ali embaixo. Sim. Sim. Início da aventura. Ao tocar o sino do leste. Floresta Leste, túmulo do herói, capitão da guarda. Tocar o sino do oeste, casa antiga, poço mudado. Tudo dói muito mais quando eu tô cansado. Legal. Tá em português, sim. Essa linguagem aí é do jogo. Ó, tá em português. Essa língua estranha que aparece é do próprio jogo mesmo. Isso vai ter em qualquer idioma que você escolher. Parte da graça do jogo é você não saber o idioma dele, entendeu? É, então, tipo o Shadow of Colossus, né, que tem um idioma próprio. Sim, Paulo, tem, tá no Game Pass. Só baixar. Tutorial aqui. Legal que a gente tá pegando o tutorial do jogo pelo mapa, né? Explorando. Da hora. Subir. Pô, tem um baú aqui, mas já pegaram, sacanagem. De nada, Paulo, tranquilo.
Pokémon. Vou achar a espada logo, hein? Não tá nesse pauzinho, não. Ah, talvez precise de um item, né? Eu tô indo pro lugar certo? Eu lembro que no começo do jogo eu pegava a espada, mas como é o jogo final, acho que talvez eu pegue a espada mais pra frente, né? Não. Opa. Ah, poção. A vida. Bem na hora, hein? Tá precisando agora mesmo. Tem um baú ali do outro lado. Bora. Fazendo os ensinamentos aqui do Dark Souls, né? Se não quer lutar, rola pra fora. Tem um baú. Ah, deve ser a espada aqui, ó. Não, não é. Ô, caralho. Esse que eu peguei? Uma frutinha. Ah, que legal, ó. O fundo fica como se fosse visual de jogo de Game Boy, ó. Da hora. Puta! Ô, Range, se liga. Ô, Range não. Cozinho. Se liga nisso daqui, ó. Presta atenção nisso daqui. Quando eu faço o menu, o visual do jogo passa a ser pixel art. Será que depois que zerar o visual do jogo vai ficar assim, ó? Porque, ó, qualquer lugar que eu vou, ele se transforma em pixel art. Não é tipo uma coisa pré-definida. Não, ele cria, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Fica em pixel art. Tô achando que depois que zera, ele deve mudar o gráfico a pixel art se você quiser jogar. Gostou, Bruno, do jogo? É que ele transforma automaticamente o visual, né? Manda que tenha. Essa aqui eu já aprendi. Eita. Olha. Ah, dinheiro. Ganhei espadinha. Vou voltar pra cá, acho que recupera a vida, né?
O outro jogo é bem maneiro, né? Recuperou vida. Também um pote de vida. Obviamente volta os inimigos também. Fechado. Botão aqui. Sai. Deixa. Vai ser aqui. Ok. Pedaço de ovo quebrado. Deve ser isso. Sei lá. Acho que eu vejo aqui. Não tem inventário. Não por enquanto, né? Calma! Ah, porra, meu. Tomei. Eu acho que eu fiz merda. Eu acho que eu tinha que ativar o negócio primeiro. Pra ser um atalho pra mim, né? Ah, de Beirut é o inventário. Pelo jeito eu tinha que morrer mesmo. Você ter que morrer no jogo pra avançar é muito Souls-like mesmo, né? Muito Dark Souls. O que acabou de acontecer? Ai, merda. Cansou. Aqui é o inventário. Tinha. Ah, tem um baú escondido. Voltou? Voltou? Ah, voltou agora. Vamos lá. A minha alma aí, ó. Ai. Caralho.
Será que tem que matar esse chefe aí com um pau mesmo? O mundo do herói. Espada. Vou pegar a espada, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui não dá pra passar. Tem que ter espada pra cortar isso aqui. Vou pegar a espada aqui, vocês estão fodidos com pegar a espada. Merda. Não. Vida. Oh, chefe. Isso aí. Vou tentar não morrer. Obrigado pela dica. Muito importante. Ah, acho que não. É só a questão mesmo de pegar... É só a questão de pegar a espada pra causar mais dano no personagem, né? No inimigo. Ih, rapaz. Sai daqui. E preso. Pelo menos dá pra voltar. Ah, tá. Ah, aqui. É muito bonitinho o jogo, né? O visual dele. Ah, tá. Sim. Desse apocalipse. Cortar os matinhos. Ah, pô, ainda bem que o bagulho voltou pra mim, né? Isso aqui metade é pro santo ali. Pera aí. Você faz compras no cartão. Ontem resgatei R$160 em pontos.
Ah, você pegou... Não entendi. Você pegou R$160 em rewards no gift card, é isso? É, esse jogo é inspirado em Zelda mesmo. Quantos você juntou pra resgatar 160 em rewards? Olha, bomba. Onde será que eu já vi isso, hein? Ah, entendi. Já sabe o que você vai comprar com esse dinheiro? Ai, merda. Tudo errado. Vou voltar a recuperar a vida. Ah, entendi. Boa maneira, hein? Tô tentando juntar mais pontos do meu rewards do Xbox. Vou até pegar uma coisa interessante pra matar o chefe agora. Ai, caralho. Se fudeu. Ai, tomei fogo. Caralho. Aí pega o dinheiro de volta. Caramba, 17 mil de rewards? Tá louco? Coisa pra caramba. Aí, mais um potinho. Agora tem um 2. Tem alguma coisa aqui? Ah, construir novo, legal. Já pega o Series S mesmo. Acho que você não tem o Series, né? Já pega o Series S, é muito bom. O cara bater.
Ding dong. Dá um atalho aqui pra fora. Cordinha. Olha, com espada só uma, hein? Essas melecas aqui. A passagem escondida. Legal. Isso? Que isso aqui? Peraí. É. Nem o jogo sabe o que é. Então, Standard, como você acabou de falar que não liga muito para gráfico, um Series S é uma boa ideia no momento, entendeu? Se você, assim, tipo, pô, tá saindo algumas coisas aí pra nova geração que eu tô afim de jogar, né? Você não quer investir um dinheiro alto aí no videogame, dá pra você começar no Series S, entendeu? Porque você vai conseguir jogar tudo que tá saindo de nova geração, entendeu? E aí, mais pra frente, você vende o Series S, pega o X, enfim, né? Acho que é tranquilo em relação a isso. Segredinho. Mas também é aquilo, né? Não precisa ter pressa, né? Porque tem saído muita coisa para Xbox One também, né? Então não é que você tá perdendo muito jogo, né? Não tá perdendo muito jogo não, entendeu? Por exemplo, esse que eu tô jogando tem para Xbox One. Tem bastante jogo ainda que tá saindo para Xbox One. É mais na questão assim de, pô, quero jogar uma coisa da nova geração, né? Aí você, ao invés de gastar uma grana, você pega o Series S que é barato. Ah, um mapa! E o jogo não fala onde eu tô, né? A gente tem que ver pelo mapa aqui e tentar entender. Pelo desenho... pelo desenho... Eu tô... Ah não, peraí, acho que o jogo indica onde eu tô sim. Indica. É um desenho de uma raposinha. Ele mostra onde eu tô. Legal. Tocar o sino do oeste eu já toquei, né? Foi na floresta ali. Cripta sombria, onde que fica? Pra montanha, tem protegido. Ali, cripta sombria. Fica pra esquerda aqui.
Tá em frente ao templo protegido. E aí, Jackson, beleza? Certo. Trancado pra sempre. Caramba, fez o BG. Roda, né? Ô, Jack, você viu que aquelas arenas, aqueles coliseus, o pessoal do PC conseguiu acessar? E tem coisas renderizadas, tem cenário ali pra explorar, tem até um que tem elevador e tal. Estão suspeitando que pode ser que role aí umas DLCs aí pro jogo. É da hora, hein? Então, talvez uma DLC. Tomara que tenha umas DLCs. É um jogo que se beneficiaria muito bem de DLC. O único que não teve foi o Sekiro, né? O Sekiro é o único que não teve. Eita porra. Eu escolhi o que eu quero? Uma vida. Ah, pra comprar. Pô, é só 300 aqui, mais um potinho de vida. Eu volto aqui depois, hein. Volta aí, bicho feio. Pra mim, o Elden Ring não é só o melhor jogo do ano. É o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Entendeu? É só isso. O melhor jogo que eu joguei na minha vida. Peraí, escutou? Ah, é tipo um Zeldinha. Um Zeldinha like. Uma pegada Dark Souls.
Não, não é exagero não. Não é exagero não, pô. É realmente o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Assim, fazia anos eu não jogava um jogo que eu me divertia tanto, que eu achava tipo, caramba, que coisa da hora, coisa maravilhosa. Assim, como em questão de gameplay, o Sekiro é assim, não gameplay, o combate, né? O combate de Sekiro é espetacular, entendeu? Mas o jogo Elden Ring é muito melhor, eu acho. Eu acho muito mais completo, muito mais dinâmico, muita coisa da hora. Mas longe de Sekiro ser ruim, né? Eu gostei mais da pegada do Elden Ring do que do Sekiro. Mas o combate do Sekiro é maravilhoso, né? Ah, porrada não gasta estamina, é esquiva. Isso, anos. Ah, assim aqui. Tipo assim, uma coisa que eu tava pensando esses dias, eu até tô pensando muito bem assim sobre o vídeo de análise do Elden Ring que eu quero fazer, e eu cheguei numa conclusão que o Elden Ring, né? Somente o Elden Ring, eu acho que é o Souls-like para todo mundo, entendeu? Souls-like para qualquer pessoa jogar. Ah, puta, queria jogar tanto um Souls-like, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Joga Elden Ring, entendeu? Porque o Elden Ring é o jogo que é mais acessível de todos. Eu vi vários vídeos no YouTube de os caras falando assim, ah, essa arma aqui, ela quebra o jogo, esse item aqui quebra o jogo, esse set aqui quebra o jogo, essa build quebra o jogo. Sabe? Vários vídeos que falam de coisas que quebram o jogo. E sabe o que eu acho, Jackson? Que não é que quebra o jogo quer que você quebre ele. O jogo quer isso de você. Ele quer que você descubra uma arma, uma armadura, uma habilidade, um item que vai quebrar o jogo. Porque ele quer que você experimente de tudo. Ele quer que você, tipo, faça o que você quiser. Não existe no Elden Ring assim, ah, não zere com tal arma, ou não zere usando espírito, né? Você mesmo fez os 1000G, cara, qualquer um faz 1000G nesse jogo. Porque você pode ficar forte pra caralho, se você quiser. Você pode usar espírito, você pode fazer várias coisas. Então não é um jogo assim que, tipo, ele não quer te punir. De maneira nenhuma o Elden Ring quer punir o jogador. Ele quer que, porra, tem espírito aí? Usa espírito. Pô, tem espírito roubado pra caralho. Não só aquele espírito do mímico, mas tem aquele espírito do Olg, não sei qual que é um cavaleiro grandão que bate pra caralho, é mó forte, entendeu? Então, tipo, ah, eu tô travado no jogo. Meu, você pode, se você quiser, você pode pular os chefes principais do jogo. Dá pra você chegar no final do jogo sem matar os primeiros chefes. Você nem precisa matar os chefes se você quiser zerar o jogo. Sim, tipo, você precisa matar, obviamente, o penúltimo e último chefe. Mas tem chefe ali que você pode literalmente pular. Foda-se, não quero jogar. Não quero lutar com ele, você pula o chefe. Entendeu? Então ele tem várias dessas coisas assim de você quebrar no jogo. Mas não de forma, olha só o exploit que eu achei aqui. Não, você não achou. Tava ali pra você descobrir mesmo, assim. O jogo não foi quebrado. Ele já é quebrado, naturalmente. Entendeu? Eu acho isso foda. Entendeu? Porque ele deixa você quebrar, né? Deixa você... então, mas os chefes são puláveis, você pode pular.
O Godric, né, daquele castelo, se você perceber lá na direita do castelo tem uma saída dali. Você pode, ao invés de você ir pro castelo do Tempestvel, você vai pela direita, tem uma pontezinha, você pula o castelo e foda-se. Você vai pela Renala. E aí também você nem precisa enfrentar a Renala. Pelo castelo da Renala tem uma passagem secreta que você vai parar lá na mansão vulcânica, entendeu? Então ele é cheio de atalho. Cheio de coisas assim que, tipo, foda-se, entendeu? Ele não te obriga a matar os chefes, não te obriga a fazer várias coisas. Isso é muito foda. Então, tipo assim, como eu tava falando, é pra todo mundo esse jogo. Qualquer um pode jogar. Eu vi o vídeo, você viu o vídeo? Caralho, meu, muito da hora, né? Vários segredinhos que tu fez e tu vê assim, ah não acredito que ele vai fazer isso. Tu vê o bagulho assim, pô, puta, nem fudendo. A bombinha. Mas eu tô com 300 aí, eu já posso comprar outra vidinha. Não, mas essa parte de pular os chefes é interessante pra pessoa que vai zerar pela segunda vez. Eu mesmo, quando eu vou fazer um NG mais em live, eu não vou enfrentar todos os chefes. O que der pra eu pular, eu vou pular. Eu só vou pra o que eu preciso matar mesmo. Pra zerar de novo. Entendeu? Então isso que é legal. Isso que é maneiro. Você... eu quero zerar o jogo de novo? Não precisa matar de novo 200 chefes pra zerar. Não, cara, tu vai matar... Eu acho que... Pelo vídeo, né, Jackson? Eu acho que você precisa matar 3, 4 chefes só, né? Então, olha, vale a pena se você não tem. Entendeu? Você não tem o GTA pra antiga geração, né? Pra Xbox One. Você não pegou. Aí vale a pena. Entendeu? Aí você pode pegar sem medo. Porque é basicamente o mesmo jogo, com gráficos melhores, com 60 FPS, né? E conteúdo pro multiplayer. E é isso. Então, ó, pra você já vale, entendeu? O preço tá bom, 107 reais. Pra ter um remaster. Tá bem feito, né? O remaster do GTA, né? Essa versão de nova geração. Não tem Ray Tracing, né? Descobriram que não tem Ray Tracing no jogo. E cara, que comentou. Só 4 chefes, né? Se enfrentar é tranquilo. Foder aqui, hein? É melhor sair correndo. O que eu faço aqui? Onde eu posso ir? Ih, rapaz. Ai, caralho. Filha da puta. Não, nem pro Series X. O El Analytic Beats fez um vídeo. E aí ele... Porque... Assim, não é que não tem. Tem Ray Tracing. Tem o modo Ray Tracing, mas não tem Ray Tracing. Entendeu? Tipo, não muda nada. Você coloca lá modo Ray Tracing e é a mesma coisa. Aí é aquela coisa, eu não sei o que aconteceu. Se é bug, se realmente não tem mesmo.
Mas o Ray Tracing é só nas sombras, é isso mesmo, Buzinho? Beleza, tô com 3 potinhos de vida agora, tá melhor. Achar o escudo logo, hein? A parte desse jogo aqui é bem gostosinho. Dinheiro de volta. Filho da puta! Caralho! Tá fechado, sei lá por quê. Mas então, Jack, você vai pegar o GTA? É uma conquista. Eu usei uma técnica perfeita aqui. Que técnica que eu fiz? Ah, por causa das sombras, entendi. Então, Guilherme, não sei. Compra aí pra gente descobrir. Eu tenho ideia. Talvez possa ter trava de região no filme, né? É uma possibilidade. Tem que ir pra cripta sombria. Tem um caminho que seria por aqui, mais ou menos. Ih, mó galera tá atrás de mim. Fudeu. Tá doidão. Pra cá. Por a vida. Ah! Saco, não consegui. Tô aqui, tá aqui. Os caras vão atrás mesmo, hein?
Ah, tem a passagem por aqui. Ah, porra! Nossa, eu tomei uma porrada, foi a minha vida inteira, praticamente. Maluco! Sozinho, escondido. Eu não sei de tocar essas porra aqui, hein? Obrigado, hein? Ah, isso é por aqui. Aqui, ó. Elitizar. Oh! Fácil. O que eu peguei aqui? Eita, não tem pausa não, hein? É tipo Dark Souls mesmo, hein? Tem nem pausa. Doidão, tá doidão, tá doidão. Então, Buzinho, tem que ir pra cripta sombria. Ó, tocar o sino, Jardim do Oeste ou cripta sombria. Tem esses dois caminhos aqui pra ir. Aonde eu conseguir ir, eu vou. Boa frase, né? Aonde eu conseguir ir, eu vou. Vou ver se eu consigo ir pro Jardim do Oeste. Ó, acho que tá dando certo aqui, ó. Pra ir pro Jardim do Oeste por aqui, ó. Filha da puta! Joguinho difícil, hein? Onde vai ser o caminho aqui? Ah, caralho. Ih, preso. Opa, epa, opa, oi. Ih, caralho, lugar errado. Pariu. Ah, pra cá. Pá, Standard se tornou membro aí. Obrigado, Standard. Valeu aí pela força. Peguei eu mesmo.
Oh, Stanley, se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só você acessar a aba comunidade lá. Tem um link. Por aqui. Já vi esse negócio em outro local, hein? Ah, tá. É que eu vou desbloquear um porta-caminho. Ah, olha só. Peraí. Tô. Caralho. Como que eu saber que aqui tem um caminho pra baixo? Essa aqui foi foda, hein? Olha só. Caralho, meu. Olha o caminho que eu podia ter vindo. Ó, contado esse caminho aqui, ó. Ia ser mó simples. Eu chegava aqui e ia por baixo. Ah, tá. Aquele é o sombra em tempo real. Ah, então não é por aqui. Muito bom o level design do jogo, hein? Ah, puta, deixa eu pegar o negócio aqui. Não, cara. Ah, foda-se. Ah, eu tenho que ir pra cripta sombria. Vou tentar, né? Eu tô aqui no meio. Eu chego lá. Ah, beleza, Start. Boa viagem aí pra você. Valeu, hein? Obrigado, hein? Com a força. Uma coisa aqui, rapidão. Tem uma paradinha ali embaixo, aqui onde eu tô, e tá com interrogação. Vou ver o que é lá. Só seguir, né? Ó. Era uma paradinha. É o começo do jogo. Paradinha lá, que fica brilhando. Será o caminho?
Ah, não faço ideia. É bem escondido mesmo, né? Caminho é o nome do meu chefe? Como assim? Eu já tô ligado que esses metalzinhos aí, e depois que a gente soia a torreta vira um metalzinho, é pra usar o gancho, né? Isso tá muito claro já. Então daqui não dá pra ir aqui pra baixo. É, tem uma caveirinha ali embaixo, ó. Tô por ali. Uma dungeon ali embaixo. A chave. Cadê a chave aqui? Passagem. Essa porra. Pô, não deixa eu pegar a chave, meu. Sacanagem. Falou, Cássio. Aqui, é casa antiga. Tem que pegar a chave. Tá confundido essa porta com uma porta de outro cenário. Por isso que não tá abrindo ela. Já tá claro que tem que ir aqui mesmo.
caralho, meu. Muito rápido. Sim. Pega essa porra, pelo amor de Deus. Foda-se. Porra, sério mesmo? Peguei uma moedinha. Ah, tem uma coisinha. Ah, passagem. Aí, escudo. Gente. A chave para abrir a porta eu peguei. Tem mais uma chave para pegar? Dentro da casa? Isso. Ah, você não tinha achado o caminho da casa? Eu tinha confundido. Eu tinha visto essa casa, mas eu pensava que era a casa do começo do jogo. Bem no comecinho onde tem a casa e tem uma chave, né? Eu tinha me ligado que eu tava em outro local. Aí eu já entrei, já tipo, ah, beleza. Eu vi rapidinho a passagem. Eu falei, ah, não é possível, eu entrei nessa casa pra pegar uma moeda, né? Deve ter mais alguma coisa. Aí eu vi a passagem. Aí a cripta sombria. Ai. Porra. Não vê nada? É sombria, né? Ok, claramente não é pra estar aqui. Tem que achar algum tipo de tocha. Ah, aqui o fogo, ó. Pimenta. É, deve ser algum tipo de tocha, minária, sei lá.
Realmente não tem como passar por ali de outra forma, não. Tudo muito escuro. Ó, tem até um fogo aqui, ó. Acho que a gente vai pegar uma tocha. Uma parada assim pra botar fogo. Corzinha. Esse negócio de gancho aqui. Ó, tem um negócio aqui em cima, hein. Tipo de seta. Ok. Não. Ai. Bom, gente, eu já vou encerrar aqui a live, tá? Vai ser mais curtinha mesmo. E, pô, esse jogo aqui é da hora, hein? Esse Tunic aqui é muito bom. Amanhã eu vou fazer assim, eu vou jogar o Lego do Harry Potter. Enquanto eu espero o evento. E aí eu vou começar a fazer live 1 da tarde mesmo. Eu gostei desse horário. 1 da tarde tá legal. E é isso, né? Amanhã 1 da tarde eu volto, fico jogando o jogo do Lego, né, do Harry Potter. E eu acho que é 5 horas da tarde, né, o State of Play. É isso? Vai rolar? E nesse horário aí. Enfim, não sei se é 5, 6, mas vou jogando. É 5, né, gente? Deve saber, né? Acho que é 5 da tarde, né? Então, é isso que eu tô querendo saber, eu não lembro da 5 da tarde. Então, realmente é assim. Eu vou confirmar, mas a live mesmo é 1 da tarde, tá? A live eu vou abrir 1 da tarde, e aí eu vou jogando o joguinho do Harry Potter do Lego, e aí quando for o horário do evento, eu coloco no evento. Beleza? Então é isso. Valeu, Handman, Luzinho, Igor, Michel, todo mundo que participou da live aí. Pela presença, Guilherme. Beleza? E até amanhã. Falou. Tchau.